Marcelo Coutinho, meu amigo, bom dia. Tá descansado, tá bonitinho, hein? Tá Obrigado. todo feliz, hein? Eu tô. Tá bonito, hein? Quer dizer que foi seu aniversário? Foi meu aniversário. Na sexta-feira? Sensacional. Eu fiquei triste que eu não tava aqui pra te dar um abraço. Lamentável que isso não se repita. E perdeu o Fibolinho. O Fibolinho? Teve Fibolinho? Teve Fibolinho. Ah, perdi mesmo. Foi bem sacada essa aí, hein? Fibolinho. Sensacional. Ganhou Fibolinho? Sorteio, teve quase 300 comentários no Insta. Post. Sensacional. Parabéns, Coutinho. Obrigado, lindão. Bom, vou te falar um pouco aqui no microfone, o que eu te falei por telefone quando te liguei para desejar os parabéns, te agradecer muito, desejar um novo ano maravilhoso, com saúde, com paz, com prosperidade, Amém. com ainda mais amor e que você continue convivendo com a gente aqui diariamente, sabe do respeito e do carinho que a gente tem por você. Amém, lindão. Obrigado por estar com a gente aí no dia a dia. Sempre. Coutinho, vamos lá, com o dólar e o índice, a moeda americana tá subindo 0,20% agora, R$ 5,729, mudou o jogo, máxima intradiária pro dólar agora, mudou o jogo da moeda americana. A moeda americana agora na faixa dos 5,700. É pra ficar? Olha só, lindão, vamos começar com o dólar então. Bom dia, pessoal. Bom, primeira coisa, né, da terceira não passa, a gente tá em cima da terceira, né? Tudo bem que eu já tenho um envelopezinho de baixa que eventualmente me joga mais baixo. Mas primeiro, vamos lá testar. Então, R$ 5,694. E aí eu respondo sua pergunta. É para ficar? O dólar deveria, apesar de estar numa primária baixista, hoje seria um bom dia para o dólar dar uma repicadinha ou, eventualmente, segurar na região de R$ 5,694, que é a terceira. No caso do índice, lado esquerdo, olha só, o índice na sexta-feira virou o jogo, né? Então, assim, a gente vem com uma primária altista de curto prazo, tem dois canais, tem um canalzinho de baixo e tem um mais longo. O índice deu essa pancadona, ficou ali restrito a 130.175, hoje abre acima. A minha orientação para os comprados é tomar cuidado, porque da mesma forma que no dia 30 de janeiro o índice bateu e voltou, hoje pode ser o mesmo dia. Então, mãozinha leve, atenção, deixa o índice se distanciar dos 175 para a gente pegar e assumir ou reassumir a manutenção do cunho altista. 9,4, anotados, destaques iniciais do nosso Marcelo Coutinho. Olha, pra gente cumprimentar o Guilherme Cunha, o Diego tem um complemento sobre o IBCBR. Vamos colocar todo mundo na mesma página de novo. Esperava-se uma retração de 0,40, veio uma retração de praticamente o dobro, 0,70. E aí, Diego? Pois é, e no acumulado do ano, isso que chamou bastante a minha atenção, tá, Léo? Acabou de sair no painel Mover Pro. Em dezembro, na base anual, 2,36% de avanço para o IBCBR, o consenso era de 3,35%. Ou seja, veio um IBCBR bem mais fraco, quase um ponto percentual mais fraco do que o mercado antecipado. No consolidado anual, portanto. Isso. E um ponto importante, você lembra aqui, estávamos nesta mesma bancada, quando a gente narrou volume de serviços, vendas no varejo e tinha mais uma evidência, eu vou me lembrar, produção industrial. Vendas no varejo, produção industrial e volume de serviços. E essas três evidências em novembro, e o IBGE que cuida delas, haviam demonstrado desaceleração. Fraqueza. Enquanto que o IBCBR de novembro tinha demonstrado força. E isso confundiu o mercado na hora de precificar. Eu precifico qual cenário? A aceleração que o IBGE está me dizendo que não está acontecendo, ao contrário, a desaceleração, ou a aceleração que o IBCBR me diz estar acontecendo? Em dezembro nós não temos esse ruído. Exato. As vendas do varejo que você narrou semana passada, produção industrial, volume de serviços de dezembro, demonstraram desaceleração. O IBCBR também o faz. E ao fazê-lo, sugere que há uma coerência nestas evidências, o que tende a dissipar ruídos. Só a curva não consegue fechar, pelo menos por hora, diante do que foi a queda de sexta-feira. Mas é um pouco da nossa leitura aqui. Vamos ver agora o que é que o Guilherme Cunha, nesse sentido, pensa e como ele pode contribuir. Guilherme Cunha, meu amigo, bem-vindo, bom dia pra você, alô, com jaleco e tudo? Ah, Leozinho, com jaleco e tudo, viu? Na sexta-feira nós tivemos um dia abençoado, tanto na bolsa quanto naquele campeonato de trading, Léo. Se o Ronaldinho Gaúcho estivesse lá, olharia para Guilherme Cunha e falaria: meu Deus,
Olha o tamanho do drible que o Guilherme deu. E marquei um gol, Léo. Ganhei esse jaleco e fiz questão de chegar aqui hoje com o jaleco que eu passei lá no aeroporto. A turma falava que eu era o frentista da Shell. Arrumei confusão. Vamos lá, Gui. Primeiro falar dessa desaceleração doméstica que pode ajudar na precificação de uma Selic terminal mais baixa. Dessa vez, as evidências do IBGE e do Banco Central via IBCBR referentes a dezembro não apresentaram incoerência, não apresentaram desarmonia. Pelo contrário, são evidências que sugerem uma mesma direção. A atividade doméstica está mais fraca. Isso pode ajudar numa Selic terminal mais baixa. É por aí? Vai até que ponto essa tese na sua cabeça? É por aí, Léo, e a gente vem se desenhando agora, né, um cenário mais, talvez, né, simplista de poder averiguar as perspectivas da nossa taxa básica de juros, a primeira queda, inclusive, novamente, para o segundo semestre. Então, o ano passado, tivemos aquela grandíssima reviravolta, né, estávamos numa queda, nem sequer estabilizou, já tivemos aquele quase cavalo de pau, foi-se embora para cima e bagunçou muito o mercado, né, um dólar muito mais forte, uma curva de juros dilmando, né? Foi o termo que o mercado financeiro utilizou, e hoje nós temos aí o primeiro 1 mês e meio de 2025 organizando as grandes assimetrias do movimento do ano passado. Agora, Léo, o IBCBR, as principais iniciais evidências que nós temos, até mesmo com já o dado fechado de inflação, nos conduz, mesmo com o Boletim Focus atualizando a perspectiva de uma inflação mais forte, um contexto onde, a partir da próxima reunião, que já é um dado meio dado, começarmos a olhar para uma perspectiva de uma Selic mais baixista. Movimento a qual, que caso venha de fato a ocorrer, é uma grande pernada aqui para o cenário da nossa Bolsa. Para a data de hoje, vamos colocar um cenário já mais curtista, né, mais curto-prazista. Esse movimento tende a impactar muito pouco, tá, Léo? Hoje o benefício da dúvida pode ser que ninguém venha atrapalhar o forte movimento da sexta-feira, e os balanços trimestrais durante o mês de fevereiro vai falar mais alto, mas é um primeiro dado muito importante para que a gente possa projetar um segundo semestre realmente de maiores colheitas. Anotado, Gui. E você já sabe o intuito para onde eu vou te levar. Vou te levar para política, para a gente pensar a precificação dos ativos. Afinal de contas, é impossível explicar a alta de sexta-feira sem passar por ela. Volto em instantes contigo. São 9,9. A curva de juros está estável, são 2 pontos base e meio a mais nos prêmios em toda a extensão. Dólar deu uma estacionada, Coutinho, R$ 5,727, parou nesse 0,18 de alta. E o Ibovespa Futuro avançando 0,16, 130.710 pontos. Lembrando que hoje é feriado nos Estados Unidos, isso pode contratar uma dinâmica de freio de mão puxado. Graficamente, nenhuma novidade. Nenhuma novidade, Leozinho. Olha só, o dólar, eu coloquei aqui no intraday, bom, da terceira não passa, em sua homenagem, da terceira não passou. Bateu ali nos R$ 5,707, primeira, segunda, terceira, bateu e subiu. O dólar agora está restrito, R$ 5,707, R$ 5,733, baixista de curto prazo, vai fazendo aí um swing, ou seja, olho principalmente para harmônicas, até tenho, se você quiser dar uma fibadinha daqui para cá, ó, você consegue pegar mais um objetivo do dólar. De qualquer forma, o dólar corrige, vai ali para os R$ 5,717 por enquanto, sem grandes alterações. Olho para o índice esse está a priori ainda altista, mercado sobe, longa lateralização sobe. Perdeu um pouquinho de fundo aqui, o que é ruim, então a gente vai fazer uma marcação, 130.905. Passou, beleza, altista. Enquanto não chega no 905, esse cara pode corrigir, por favor, fique atento. 9h10. Coutinho, a explosão do candle do Ibovespa na sexta-feira, hein? Espetáculo que foi sexta-feira pro trader e pro investidor. A gente tava dando uma olhada agora no gráfico de 4 minutos, me parece. Vamos ver o Coutinho ajustando aqui os candles, ó. A força com que se deu essa alta, quebrando até o canal que começava a se desenhar como um canal de correção, um levíssimo canal de baixa, né? Isso daí. Agora a gente vai fazer a mesma análise, posso até colocar o mini índice do seu lado esquerdo e a gente faz um paralelismo, ó. O Ibov, ele rompe 127.531, fecha 128.218, mas de novo, sem confirmação. Da mesma forma que bateu, pode rebater e cair. O índice, a priori, é a mesma coisa, o número do índice é 130.905. Ficar atento, porque, de novo, nesse exato momento sobe um pouquinho, mas nada que não mude. Então, como eu tô no limiar da transição,
peço para que fiquem atentos, no caso de um rebatimento, e isso significa queda. Se subir, continuar subindo e ir se afastando das respectivas linhas amarelas, aí tranquilão, manutenção altista, não muda nada. Muito bem, Coutinho. São 9 horas com 12 minutos. Informação sobre a OPEP. O Diego Kerber traz pra gente e só um adendo. A curva de juros começa a conversar com os nossos fundamentos aqui. Em linha com o que nós imaginávamos, a curva de juros começa a fechar. Nós temos 3 pontos base a menos nos pedidos de prêmio em toda a extensão. Curva virou. E o dólar acompanha o movimento, vai ficando nas mínimas. R$ 5,720, praticamente no 0 a 0. Daqui a pouquinho o Coutinho tem mais assunto gráfico para tratar. OPEP no radar com o petróleo Brent, próxima faixa dos $75 o barril. O Diego traz o quê? Pois é, mais cedo durante o Esquenta, lembrando, o Esquenta começando às 7 horas da manhã, então essa informação saiu às 7h15, a gente pagou no horário que saiu, ou seja, acompanha aqui, às 7 horas da manhã a gente tem informação em tempo real. Enfim, voltando ao assunto, a gente publicou, ou repercutiu hoje de manhã, que a OPEP+, tinha divulgado, né, segundo alguns delegados tinham falado, que estava considerando adiar a retomada do fornecimento de petróleo em abril. Só que agora, uma hora depois, basicamente, o Alexander Novak, da Rússia, negou. Ele disse que a OPEP não está considerando adiar o reinício do fornecimento de petróleo em abril e que não há negociações sobre esse adiamento dos barris da OPEP. Essa informação foi publicada tanto pela RIA quanto pela TASS, que são duas agências de notícias que repercutem as notícias lá da Rússia. Então, de um lado, você tem alguns delegados falando que ia ter esse adiamento, do outro, você tem a Rússia negando isso. Ó, vamos passear pelo petróleo. Na tela para vocês, um pouco da cotação da commodity. Nós temos $74 com 66 centavos o barril, 0,11% de queda para o Brent, e o WTI recuando 0,07% a $70 com 69 centavos. O Coutinho pode graficar o petróleo Brent pra gente. Vamos lá saber um pouquinho do que esperar para o comportamento do preço do petróleo. Commodity no radar, Coutinho. Gráfico na tela, se você olhar um pouquinho a tendência, eu já tenho desenhado o envelopezinho de baixo, então você tem queda, lateralização, queda. O petróleo cota entre $74 e 77 e pouquinho, 77,28 dentro desse canal. Figura gráfica baixista, envelope de baixa praticamente desenhado. Falta ver se rompe os 74. Se acontecer, o objetivo voltaria a ser, o que me parece bastante exagerado, $68 e 67 centavos. Guilherme Cunha, meu amigo, a curva de juros conversou com os fundamentos que nós organizamos mais cedo aqui, via IBCBR. Curva agora fechando 5 pontos base e meio em média. E o dólar passou a acompanhar o movimento. Vira o jogo dólar. O dólar passa a cair, recua 0,02%, R$5,716. Gui, é um pouco do filme pra hoje? Olha o Indifute, ó, avançando 0,30, máxima intradiária 130.860. Casamento bom pra quem gosta de risco, Gui. E não dá pra vender esse índice não, viu, Léo? Cuidado aí, a gente chegou a comentar na sexta-feira, né? Na minha despedida, foi, cuidado aí que pode ter mais uns 400 pontos, cuidado vendido. Pô, a amplitude do índice na sexta-feira foi de quase 4 mil pontos numa linha reta, mostrando aí uma força muito grande dessa ponta compradora. E o mais importante de tudo, Léo, quando a gente fala aí do índice futuro, é que ele tá muito leve, estopou muita gente no final do ano passado, janeirão aquele marasmo. Então qualquer clicadinha, o vendido também estopa, e por isso que a gente pode ver uma pernada um pouco mais agressiva para o índice. E aí, de novo, né? Feriado nos Estados Unidos é péssimo operar, mas pode de fato ser um benefício da dúvida e continuar o movimento da sexta sem com que haja a devida correção, que muita gente acaba falando, pô, subiu demais, tem que cair. Para com isso. Olha o quanto a bolsa caiu demais sem necessidade, e esse patamar dos 131 mil pontos é basicamente o mesmo patamar dos 570 quando começou as catástrofes aí de grandes assimetrias da nossa bolsa. Então aqui estamos num cenário bem crítico, né, quando a gente olha para o índice, que é esse 130.800. Para mim é daí que ele tem que se provar, né, ele tem que romper para poder obter uma perspectiva de continuidade desse movimento para o dia de hoje. Se fraquejar no 130.800, romper o patamar das mínimas, aí a conversa é diferente, e só com a abertura do nosso à vista para poder ver se o gringo consegue também no à vista dar uma força, que a gente vai ter
ter esse movimento. Por hora, IBCBR, curva de juros, movimento do índice, um tesão para a gente poder continuar esse movimento altista. Quando a gente olha para a ponta direita do gráfico dólar, o Coutinho foi muito forte, né? Acertou aí a ponta do alvo do câmbio na sexta-feira, ergueu essa taça também, e agora se romper esse 5,70 hoje, Léo, tem um rasgadão para baixo aí que pode chocar muita gente. Cuidado, só com a única oratória, subiu demais ou caiu demais, vou vender ou vou comprar. O cenário continua para mim sendo bolsa para cima e dólar para baixo. Repique no dólar alta para chamar venda e o índice a Deus dará até as 10 da manhã. 9h16. Gui, vamos tratar de política. É impossível explicar a alta da bolsa na sexta-feira sem passar por ela. Tá na tela para vocês a primeira manchete que a gente separou, já com base neste dia 17 de fevereiro. Essa notícia ocorreu às 4 da manhã, veio na coluna da jornalista Bela Megali, jornal O Globo, e tem como título: o cenário em que Lula admite ficar fora da eleição de 2026. A incógnita sobre o futuro de Lula em 2026 aumentou depois que o presidente atingiu a pior avaliação de todos os seus mandatos, conforme mostrou a pesquisa Datafolha na sexta-feira. O petista não bate o martelo sobre disputar a reeleição e também não trabalha para construir o nome de um sucessor que seja competitivo. Há poucos meses, porém, Lula fez um pedido aos seus auxiliares mais próximos, que convivem com ele no dia a dia. Não me deixem concorrer como Biden concorreu. Eu não quero disputar a eleição daquela maneira. Segundo relatos de integrantes do governo que ouviram o apelo do presidente, Lula deixou claro que, se ele quiser disputar a eleição sem condições de saúde para fazê-lo, gostaria que fosse alertado. A desistência de Biden de concorrer na eleição americana no ano passado ocorreu depois que o partido e o eleitorado democrata pressionaram o então presidente. Biden amargou uma crise por mais de um mês após o mau desempenho em um debate contra Trump. Naquele momento, a capacidade cognitiva e física do presidente americano passou a ser questionada. Em julho, Biden anunciou a desistência de disputar a reeleição e decidiu apoiar sua vice, Kamala Harris, que acabou derrotada por Trump. É um paralelo que a jornalista Bela Megali faz a respeito do que o ator político Lula tem na cabeça para admitir ficar fora das eleições de 26. E o fator que ele, Lula, tem na cabeça para ficar de fora do pleito do ano que vem passa por uma incapacidade ou uma inaptidão física ou cognitiva para a qual ele pediria alertas para os amigos mais próximos. Essa é uma evidência que saiu na manhã de hoje. E a pesquisa Datafolha de sexta-feira deixou ainda mais evidente a fraqueza com que Lula tem caminhado. Agora essa manchete também de hoje, faixa das 6 da manhã, quer dizer, 2 horas depois da manchete que a Bela Megali produziu. Tarcísio admite candidatura presidencial, relatam aliados. Direita começa a discutir pacto anti-PT para a disputa de 2026. O pior momento da popularidade de Lula apontado pelo Datafolha e a dúvida sobre sua competitividade em 2026 fez com que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, já admitisse a aliados a possibilidade de se candidatar a presidente em 26. Segundo um aliado próximo do governador confidenciou à CNN, Tarcísio topa 100% a empreitada. A condição que ele tem apontado para se lançar é que tenha o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, algo hoje ainda incerto, tendo em vista a aposta do ex-presidente em conseguir uma anistia, recuperar seus direitos políticos e se lançar em 2026. Segundo o relato de interlocutor do governador paulista à CNN, a candidatura de Tarcísio depende de Bolsonaro. O cenário foi tratado na recente conversa entre o secretário da Casa Civil de Tarcísio e presidente do PSD, Gilberto Kassab, além de Bolsonaro, em conversa recente no Palácio dos Bandeirantes. O dirigente partidário saiu com a convicção de que Bolsonaro vai tentar até o último instante se viabilizar, o que barraria o lançamento de Tarcísio. Bolsonaro está entupindo o caminho de Tarcísio com essa indefinição, relatou à CNN uma terceira fonte muito próxima do governador. Logo, o lançamento da candidatura de Tarcísio passa pelo aceite e apoio de Bolsonaro, o que ainda não existe, dada a intenção do ex-presidente de se candidatar. Uma outra variável colocada nesta equação é se Lula sairá ou não candidato. Bom, e aí vai um pouquinho mais além aqui a matéria, eu queria chamar a atenção de vocês para os outros 2 personagens que a pesquisa destaca. Tá aqui, além desses, há ainda 2 outsiders, Pablo Marçal e Gustavo Lima. Olha como tem
nome para a gente pensar a eleição de 26. E a lista hoje, que é grande, abarca Eduardo Leite, do PSDB, Ratinho Júnior, PSS, Romeu Zema, Partido Novo, Ronaldo Caiado, União Brasil, e um dos filhos do Bolsonaro, caso seja inelegível o ex-presidente Jair Bolsonaro. 9h21. Guilherme Cunha, com você, política. E as eleições de 2026 já começaram. Começaram, Léo, mas eu acho que é extremamente precoce a gente cornetar a alta da Bolsa da sexta-feira com a alienação dessa notícia da repercussão do Lula, né, e até mesmo aquela impopularidade que acabou saindo na pesquisa da sexta-feira. Eu acho que isso é um grande fazedor de preço, mas na continuidade dessa movimentação para 2026. É um demérito com os fundamentos das companhias que a gente vem trazendo na temporada de balanços, né, lá, setor financeiro bancário, que foi o grande destaque, e durante essa semana a gente vai então conhecer Vale, Gerdau e B3, que acaba consolidando ainda mais esse grande deságio que a nossa bolsa tem, principalmente no cenário de dólar, né? Nossa bolsa dolarizada subiu 4% na semana passada, ficando em quarto lugar. Teve Hong Kong, teve outras empresas, outras bolsas que tiveram uma alta também expressiva. O consolidado da semana passada, Léo, é quase que unânime, tá? De uma movimentação altista. Então o mercado premiou os ativos de risco como um todo e o Brasil sobressaiu na sexta-feira após uma rolagem muito confusa. Para mim, acho que o grande segredo da semana passada foi uma queda muito expressiva na quarta-feira, com a movimentação do vencimento do contrato de índice, que basicamente voltou tudo, e um pouco mais na sexta-feira, podendo esse um pouco mais, aí sim, o lado político ter enfatizado um pouco mais. A gente sabe que a Faria Lima gosta dessa movimentação aí política e as expectativas para 2026, mas acho que tem tanto pano para mim, a gente não sabe nem os nomes, né? Então é ainda muito precoce. Eu acho que sim, essa derrapada que teve com o lado do PT ajuda, mas não foi o protagonista, não foi ele o grande decisor para poder a turma apertar o botão de compra e engatar essa marcha no índice futuro. Então a nossa bolsa desvalorizada a partir dos 131 para 132 mil pontos, aí a gente começa a ter realmente de fato uma demonstração do que é de fato o grande protagonista, né, para poder justificar o movimento da alta. Por hora, para mim não é nem a sexta-feira que chocou, foi a quarta, a queda sem muito precedente, né? Ali sim a gente se descolou do mundo. Sexta-feira todo mundo foi indo embora, fechar a semana de um formato positivo. Então eu teria cuidado só de atrelar a sexta-feira com esse movimento da política. Mas é inegável ao mesmo tempo que coincidiu o incremento da alta na Bolsa na sexta-feira com a pesquisa Datafolha revelando a fraqueza do presidente Lula e a baixa competitividade dele em projeções para 2026. Então a provocação ela fica de pé. Você me surpreende em alguma medida. De um lado, entendo, você coloca que sexta-feira encontrou terreno para uma correção frente à forte queda de quarta. Mas por outro lado, o espaço de correção à queda de quarta encontrado na sexta só se deu por causa da evidência de uma fraqueza do atual governo e da agenda econômica que ele representa, ou não? Acho que não, Léo. Começou o dia muito forte. A gente estava aqui das 9 às 9h30. Graficamente, a gente tinha uma perspectiva de baixa mais forte. A gente pediu uma cornetada aí de maior atenção na ponta vendedora, porque começou um movimento mais forte, estrangeiro na ponta compradora do primeiro minuto até então. E como a gente falou, voltou tudo da quarta. E mais um pouco, esse mais um pouco a gente está falando de 1.000 pontos, esses 1.000 pontos a gente pode colocar nessa conta. Agora eu fico na dúvida da seguinte forma, Léo, se os balanços continuarem fortes, gringo continuar comprador, vir uma outra companhia trazendo aí, né, uma de pesquisa, trazendo o Lula mais forte, será que cai tudo que subiu? Eu acredito que não, eu acredito que o índice vai continuar forte, mesmo se tiver aí uma outra empresa de pesquisa trazendo o Lula um pouco mais forte. Eu vejo que os fundamentos começaram a falar mais alto, o gringo começou a comprar, principalmente, repito, nossa bolsa em dólar ainda não andou, foi nada. Interessante. Então o Gui não embarca na tese de que as evidências de fraqueza ou baixa popularidade do governo são o grande trigger, essas evidências seriam o grande motivador para a recuperação dos ativos brasileiros. Entende o Gui que os fundamentos e as assimetrias passaram a pesar mais. Volto contigo em instantes, são 9h26. Coutinho, mínima intradiária na curva de juros. Nós temos 5 pontos base e meio em média a menos nos pedidos de prêmio. O dólar chegou a tocar mínima nos R$ 5,715.
Bom, tem novidade gráfica aí, porque a sua última atualização era de $1 subindo 0,20. Aí a gente aproveita e fala do IndyFoot, que tá flertando com 131 mil pontos. Máxima foi 130.930. Você, Coutinho? Vamos lá, Léo. No caso do índice lado esquerdo, vamos lá. O índice ele segue tangenciando aquele ponto que eu passei na minha última entrada, 130.950, tá duelando lá, sobe, longa lateralização, sobe. Como ele perdeu o fundo, pedi para tomar um pouquinho de cuidado, a priori vai bem, obrigado. Então, rompendo 130.905, ele vai sacramentando o meu movimento de alta, apesar da figura gráfica não ser a melhor. Mas ok, reitero, enquanto estiver ali perto de 130.900 a 131 mil pontos, eu iria pianinho, por quê? Porque a formação gráfica é muito longa, esse cara para inerciar e voltar para baixo é 1 minuto. Doletinha do seu lado direito, o dólar permanece ainda acima daquele meu ponto que é o 707, dentro do canal que eu anunciei na minha primeira entrada. O dólar segue baixista, atingiu o 717 que eu comentei. Esse 717 agora para o dólar, ele é um novo suporte, olha só, tem um ponto de compra. Então o doletinho agora no curtíssimo deveria começar a subir, respeitando esse pivô de alta. 9,27, anotado aqui. Gui, a gente parece caminhar para um mercado à vista que, a despeito do feriado americano, deve continuar entregando essa dinâmica. É um pouco do que você falou do... Não dá pra vender esse índice, né? Imagina só também, fico pensando se Vale, não tem porquê, tá? Mas não é o cenário base, mas Vale entrega um balanção bom pra caramba, um guidance de 2025 lá na lua, meu Deus, pra onde vai? A Vale tá nos limbos dos limbos, largada as traças, então a gente vai começar também a ter alguns trades especulativos nessa semana. B3 é outra, viu? Que vale a pena depois dar uma olhadinha no gráfico, que beleza, teve uma defesa naquela região de 2020, vulgo pandemia, e começou a startar uma ponta compradora. Então o nosso mercado, de novo, ano passado sofreu além da conta e acaba sendo um grande protagonista a essas devidas correções. A abertura do mercado à vista hoje, nossa, vai ser triste, hein, Léo? Voluminho baixo, tristeza triste por demais da conta, mas, de novo, num prenúncio de muito mais continuar estabilizado ou até mesmo subir do que fortes correções. A mudança de humor do mercado vai exigir com que haja qualquer tipo de repercussão negativa, não sei de onde, tá? Porque os primeiros dados vieram mais positivos do que negativos. Então a semana, inclusive, pode ser uma semana bem produtiva, respeitando, obviamente, essas regiões mais técnicas. Estamos tentando e quase conseguindo confirmar o rompimento daquele 130.800, que para mim é imprescindível para o dia de hoje. O gráfico de B3 está na tela, Coutinho. A gente viu um envelope de alta confirmado, não é? Subiu, lateralizou, subiu. E esse último candle aí de sexta-feira entregou o rompimento de uma resistência relevante. Isso, agora tem que ver, né? Porque como é uma expansão, teoricamente, B3SA3 deveria corrigir. Então quem está comprado na abertura, aproveitando aí o input do Gui, ficar atento, porque B3 bate no seu objetivo, B3 deveria iniciar um movimento de correção, que significa queda, e aí fique atento, B3 tem 19 de volta, o stop loss vai estar ali entre 30 e 40 centavos, B3 deveria corrigir para depois continuar subindo. São 9h30, a gente vai se despedir do Gui, mas antes, só reforçar, B3 divulga resultado essa semana, Diego, Vale também divulga resultado essa semana, e Banco do Brasil divulga resultado essa semana. O Diego já organiza pra gente as datas. Só o gráfico de Vale antes, ó. Vale tem uma outra história gráfica, não é? Caiu, lateralizou, caiu, confirmação do envelope de baixa. Aí uma longa lateralização e agora uma ameaça para quebrar esse envelope de baixa. Vamos ver se consegue, Coutinho. É isso aí, 5567, fechamento de sexta, tá certinho, Léo. Sobe, corrige, sobe, lateraliza, sobe. Vale 5673, Vale 5811, é o que eu falei de Vale na semana passada. Compras parciais, compras com preço médio positivo. Quem quiser ir às compras pode ir. Gutserávola entrando, eventualmente comenta algo, mas Vale já está assim numa formação extremamente interessante. Ainda acho, reitero, como falei semana passada, que não é para encher a mão, mas que a figura gráfica realmente melhorou bastante, isso é fato. E aí, para fechar, Banco do Brasil, com o gancho que eu paguei aqui, BBAS3. Vai lá, Coutinho. BBAS3 estava lindona, BBAS3 eu vinha falando durante muito tempo que o seu objetivo era
R$ 28,49, R$ 28,49 foi atingido na sexta-feira. Mercado sobe, lateraliza, sobe, envelopão de alta bonitão. E assim como a B3SA3, 2849 é ponto de venda para ela, então por favor fique atento, deveria, assim como o B3, fazer um movimento de correção para depois continuar subindo. Boa, Coutinho. A gente volta a conversar com você em instantes. São 9h31. Diego, as datas para divulgação desses resultados, Vale, Banco do Brasil, B3. Vamos primeiro com o B3, que vai ser divulgado o balanço no dia 20, a teleconferência de resultados vai ser no dia 21, portanto, na quinta-feira sai o número, na sexta-feira é efetivamente a teleconferência. No caso de Vale, a divulgação vai ser na quarta-feira, na quinta-feira é a teleconferência de resultados e, por fim, no caso de Banco do Brasil, a divulgação dos números será no dia 19 e a apresentação vai ser no dia 20. Maravilha, tá anotado. Uma semana bem importante, sobretudo para quem monitora esses papéis e essas empresas. Gui, não temos mais tempo, meu amigo, seu destaque breve final e a gente volta a se encontrar amanhã. Aquele abraço. Acho que tá muito rápido esse negócio aí, viu, Léo? Mas o destaque final é realmente de olho dentro dessas regiões. Uma vez rompida também vai virar suporte. Então, esperar essas confirmações. Um dia mais morno, um dia mais de menos protagonismo, mais assistente, esperando esses movimentos de rompimento. Gerdau também nessa semana, tô bem de olho, viu, Léo? Gerdau pode trazer um ânimo até adicional frente a Vale 3 no que diz respeito a porcentagem, né, o quanto ela consegue andar na semana, visto um resultado que pode vir a ser um pouco mais positivo do que o esperado pelo mercado, e é isso, dólar para mim ainda sobe para chamar vendedor, é o que tá no meu radar. Um beijo do Cunha e obrigado para todo mundo pela audiência, obrigado pelo like, que passe dos 1000 no mesmo rompimento desses 131 mil pontos. Valeu, Gui, aquele abraço, até amanhã. Até amanhã. Tamo junto. Ô Gui, já vai convocando o povo no chat aí pros likes, temos 940, precisamos romper 1000. A gente volta a conversar amanhã com o Guilherme Cunha, são 9h33. Cornetada no chat, vambora! 950 já temos, quase 1.900 simultâneos. O Pedro Albuquerque é o nosso próximo comentarista, já tá se ajeitando. Um rápido recado de TC Câmbio para você antes. Você que ainda não diversifica, você que ainda não dolarizou parte da carteira, você que ainda não tem divisas fortes, moedas estrangeiras sólidas no seu portfólio, tá nadando na praia à toa, né? Tá cansando de tanto nadar e não tá chegando lá. O TC Câmbio é o seu braço direito e o concierge para ajudar na diversificação de moedas. O QR Code na tela te faz conhecer melhor a proposta e a dinâmica. E o recado em vídeo reforça tudo isso. Para qualquer necessidade fora do Brasil, planejar-se é essencial. Pois a principal e primeira coisa a se considerar no exterior começa no câmbio. Veja, o marco cambial já é válido no Brasil desde 2021. Uma série de diretrizes que, mais que regras, vieram para facilitar e modernizar a vida de quem tem necessidades recorrentes de operações cambiais, trazendo mais economia e flexibilidade. Com o TC Câmbio você tem mais que um agente na troca de moedas e conta com verdadeiros concierges de câmbio. Nesse início de 2025, revolucione. Comece se planejando melhor. E claro, conte conosco para se conectar com o mundo todo. 9h34, TC Câmbio passando por aqui. E aí, Buca, bem-vindo e bom dia. Bora. Firme e forte? Bora. Bom dia a todos, vamos lá. Ô, Buca, você viu antes de muita gente a resposta da Ásia. Ela está acontecendo. Tá acontecendo, foi uma onda gigantesca. Eu vinha falando aqui que caso China subisse, o Brasil talvez subiria. E o Brasil realmente também subiu. A alta da China ela foi mais intensa. A alta dos mercados emergentes é bem intensa, né? E é um conjunto de fatores, né? Que eu também citei algumas vezes aqui, que é realmente que eu acredito que foi um Trump iniciando um pouco mais leve. Tem ruído, óbvio, tarifa, todo mundo tem medo, fala tarifa, todo mundo se espanta. Mas ele começou mais leve que o esperado. E a tarifa recíproca, Léo, ela deu margem para os países se prepararem, negociarem, né? Não é para qualquer país, por exemplo, o Chile é um belo exemplo, né? O Chile tem um acordo de livre comércio com os Estados Unidos, não tem tarifa. Então, os Estados Unidos não vai tarifar o Chile. Se fosse pela campanha, os Estados Unidos tarifaria o Chile também, porque ele falou que ia ser uma tarifa global. Então aqui estamos. A China foi uma porrada absolutamente selvagem,
né? Mas eu suspeito que possa ir mais, tá? Por quê? Porque foi um país que estava há mais de 4 anos caindo, as bolsas caindo, né? Uma economia, um país muito grande, 1,3 bilhões de habitantes, um país que está se reinventando em termos de tecnologia e produção de bens industriais com alta tecnologia, e a gente está aqui. O mundo está descobrindo realmente o poder da China. E esse cenário, Léo, dos Estados Unidos mais agressivo com relação aos seus aliados, leia-se Canadá, Europa, México, Austrália, Japão, Coreia do Sul, México. Esse cenário também pode ser potencialmente benéfico para a China. Por mais que tenha sido uma belíssima jogada dos Estados Unidos com relação às tarifas recíprocas, que ele mudou a ideia, isso para mim é produto e resultado de uma equipe muito competente que o Trump trouxe para o governo, né? Por mais que ele tenha mudado, mesmo assim a China consegue se capitalizar desse cenário. Porra, veja bem, eu sou aliado dos Estados Unidos, eu estou fechado com os Estados Unidos. Os Estados Unidos vêm com um outro patamar de agressividade. Eu vou repensar, entendeu? Eu vou fazer negócio com a China, eu vou fazer negócio com outros países. Então a China pode se capitalizar muito além do DeepSeek, que foi simbólico, né? O que aconteceu com o AI. A China já vinha dominando drones, já vinha dominando carros elétricos, já vinha dominando produção de energia limpa. Aí veio inteligência artificial, entre outras coisas. E aí veio esse cenário. Então, eu gosto da China. É um mercado sujeito à realização a qualquer momento, né? Dentro de um curso de alta, a China subiu muito rápido. Tem papéis na China subindo mais de 100%, tem papéis subindo 30%, 40%, 50%, empresas muito grandes como a Alibaba. A Alibaba foi uma alta muito impressionante, porque a Alibaba é um papel que não gosta de andar. Ela andava com freio de mão ali, né? É uma empresa muito grande, né? Que era tido como um grande dinossauro, né? Underloved, ninguém queria olhar e de repente virou super cool. A Alibaba tem até uma tatuagem no braço agora, ela é cool e todo mundo quer ter ela, entendeu? Então, andou muito forte para os padrões de Alibaba. A Tencent tem brilhado também, foi outra posição do TC Cosmos. Andou forte na sexta-feira, andou forte em Hong Kong, mesmo com uma realização da Bolsa de Hong Kong pequena, né? A Tencent também tem brilhado. Meituan, eu acho uma grande empresa, estou bem otimista, é o iFood chinês, ou Uber Eats chinês. Temos também uma imobiliária, eu acho que a China resolve o problema dela por consumo e o setor imobiliário, então estou bem otimista com a KE Holdings, a BEC. Infelizmente não tem ADR no Brasil, a Baba tem, a Pinduoduo tem. Pinduoduo também é outra bela empresa. Então estamos aqui. E legal, Léo, o legal é que existe uma janela de divulgação do documento que chama 13F nos Estados Unidos, que é onde os fundos têm que obrigatoriamente mandar para a SEC, a CVM americana, suas posições no quarto trimestre, né? E tiveram fortes revelações, né? Alguns fundos muito famosos, né? São hedge fund managers super bem acompanhados, com muito nome, que tem posição na China. Não são muitos, mas os poucos que são bem importantes. Que é o Tepper, né, com o Appaloosa, o fundo dele. É o Michael Burry, do Big Short, lá da crise financeira dos Estados Unidos, que apostou contra no subprime, comprou CDS, fez uma fortuna, quase quebrou os bancos, quebrou um banco, na verdade. Também está com 50% do portfólio em China, né? Então são alguns nomes bem interessantes com alocação em China. E também em cripto. Nesse mesmo documento a gente viu o Mudabala, que é um dos maiores fundos soberanos do mundo, de Abu Dhabi, são mais de quase 400 bilhões sob gestão, começaram a comprar Bitcoin também. E eu acho que essa é uma tendência e um proxy para o Fundo Soberano dos Estados Unidos, que deve ser divulgado agora mais ou menos em 65 dias, são 90 dias para divulgar as regras de investimento também. Eu acredito que qualquer fraqueza de Bitcoin, e é possível bater 90, 85, é possível, mas qualquer fraqueza, na minha opinião, é uma oportunidade de compra.
São 9h40, começamos com aquele panorama bem completo do Buca, que tratou de China e tratou também de criptoativos nessa reta final do raciocínio. Sobre China, tem uma manchete que a gente separou e que ocorreu hoje na faixa das 7h30 da manhã, Buca. Dá uma olhada na tela, ó. Xi diz a líderes da iniciativa privada que a abertura não pode e não vai mudar. Encontro em Pequim destacou as gigantes Huawei e BYD, a startup DeepSeek, e marcou reaproximação com Jack Ma do Alibaba. Tá aqui, ó, o líder chinês Xi Jinping participou nesta segunda pela manhã em Pequim, madrugada no Brasil, de um encontro com alguns dos principais líderes de empresas privadas de tecnologia na China, numa demonstração do poderio crescente do país no setor. Xi afirmou, segundo o relato da rede oficial CCTV, que os princípios para o desenvolvimento da iniciativa privada na China não podem e não vão mudar. Que os desafios enfrentados pelas empresas privadas se devem a reformas que são temporárias, não de longo prazo, e podem ser superados. Conclamou os empresários a mostrar talento e contribuir, dizendo que este é o momento. E aí, Buca, muita expectativa por esse encontro, que basicamente dá um senhor aceno para a iniciativa privada. Você compra a ideia? É um encontro bem importante, tem um simbolismo gigantesco na China. Para quem não lembra, o Jack Ma, fundador do Alibaba, ficou sumiu, né? Por cerca de 6 meses, quando ele criticou o governo comunista chinês numa apresentação que ele fez. Ficou 6 meses sumido nessa época. O IPO da Ant Financial, que ia ser o maior IPO do mundo, uma empresa da Alibaba, foi abruptamente cancelado por questões regulatórias e retaliação do governo chinês na época. Esse encontro é de um simbolismo poderosíssimo, tá? Eu acho que a China percebeu que ela vai precisar se abrir para o mundo. Ela também vê uma oportunidade com os Estados Unidos, de certa forma, sendo mais agressivo com os aliados. E eu acho que é uma conjunção de fatores aqui que se alinhou em relação à China. E se a China souber, ela vai conseguir capitalizar muito bem sobre isso. Lembrando, dia 5 de março, Congresso Popular Chinês, NPC, super aguardado, super esperado, medidas de estímulo fiscal e monetário. Esse é um dos motivos também do mercado chinês estar subindo. Aqui tem riscos, né? Se a China não entregar a expectativa, a gente vai ver uma realização desse mercado, tá bom? Lembrando que em setembro, quando o Fed foi lá e cortou os juros em 0,5%, inesperado, a China começou a dar uma mini metralhadora de estímulos, né? E o mercado caía, eles enfiavam mais uma notícia ali. Então, apesar do Congresso ser muito esperado, a China sempre tem a possibilidade de realizar anúncios inesperados. Acho que existe uma diferença colossal de precificação das empresas chinesas, mesmo com a alta desse mercado. Essas empresas estão rodando em Hong Kong a 18 vezes lucro, elas chegaram a rodar 44 vezes lucro antes de 2021, tá? Algumas empresas, descontando caixa, ainda estão abaixo de 10 vezes lucro, importante notar. Essas empresas têm uma montanha colossal em caixa, sendo que os pares americanos, elas rodam a 40 vezes lucro. Então, o mercado ele dá um pênalti ainda muito grande para as ações chinesas. Está havendo uma rotação de fundos emergentes que estavam focados na Índia. A Índia foi um mercado que caiu bastante esse ano. Está tendo uma rotação de Índia para a China neste exato momento, tá? Aí foi DeepSeek, foi Alibaba depois, foi um monte de coisa que aconteceu, as histórias você já sabe. Então a gente está surfando essa onda, tendo paciência aqui, Léo. A gente espalhou bem em grandes empresas na China e eu acho que esse rally ainda tem perna e ele pode continuar. Se as coisas se encaixarem conforme eu estou avisando. Se não se encaixar, a gente vai zerar as posições. Eu não tenho nenhum compromisso com essas posições. A gente viu uma oportunidade tática na China, importante, ninguém queria a China, e agora a China está todos os dias, em todos os jornais, se falando das novidades tecnológicas que a China tem lançado. Por sinal, a BYD foi uma delas, né? Sim. A gente falou do evento da BYD, a BYD surpreendeu o mundo também. Ela anunciou, até no carro abaixo de $10 mil, no Dolphin, que o software de piloto automático vai estar disponível. As câmeras, o LiDAR e câmeras, eles usam os dois, está disponível até para o carro de entrada da China, sem aumentar o preço, né? Então mostra
a capacidade que a China está tendo de produzir carros baratos, verticalizou a produção a BYD e de trazer tecnologia. Temos 9h46, TC Cosmos exposto à China e vai seguir assim com muita atenção, entende o Buca, que a pernada ainda tem algum fôlego para apresentar. São 9h46, temos mais 15, 20 minutos aqui para trocar de ideia com o Buca. Só uma atualização, a moeda americana voltou a testar as mínimas, está em R$ 5,714 agora, a mínima foi R$ 5,712. Isso coincide com a curva de juros, que está desidratando 7 pontos base em média em toda a extensão, e o Ibovespa Futuro chegou a tocar máximas rompendo 131 mil pontos, 131.095 pontos. Daqui a pouco tem o mercado à vista. Com esse efeito sonoro do Buca, a gente faz a transição para falar de mercado doméstico. Vamos falar de Brasil. Meu patrão. Pois é, o nosso patrão Buca girando o baleiro e nos levando para o Brasil. Buca, vamos começar pelo IBCBR, que conversou com coerência com o que vendas no varejo, volume industrial e volume de serviços demonstraram na semana passada. Há uma desaceleração em curso, ela ajuda a precificar uma Selic terminal mais baixa. Companheiros, tá vindo mais fraco. Não dá para cravar tendência de dados por um mês de dados, uma safra de dados apenas, né? A gente tem que observar os próximos meses. A gente já vê o governo tentando estimular a economia via, por exemplo, o consignado privado. Crédito. E a gente vai ver alguns outros vários exemplos, eu acredito, ao longo do ano, tá? E o agro vai ajudar bastante o PIB no Brasil no primeiro semestre. As previsões de safras estão sendo revisadas para cima, para cima, para cima e para cima. Isso deve ter uma ajuda muito importante para o PIB, porque a contribuição do agro foi negativa em 2024, na quebra de safra. E para a inflação dos alimentos também, né? E aí, vamos lá, né? Eu acredito que aqui o mercado esteja rodando 30% por queda de popularidade do Lula, 70% é o externo. O investidor estrangeiro que começou comprando a Bolsa Brasileira, isso tá bem óbvio, né? E comprou Chile, comprou Colômbia, comprou China, comprou tudo, entendeu? Comprou até a Europa, né, que não é emergente, mas a Europa também estava sendo bastante amassada com medo de tarifas, e o governo Trump começou diferente, né? E existe sim uma parte de expectativa da eleição que ainda está bem longe, né? A gente viu o Datafolha saindo, fez um impacto positivo adicional na Bolsa na sexta, sim, né? A Bolsa já estava subindo forte, em linha com as internacionais, e o Datafolha fez preço. E aqui, né, a gente falou bastante aqui de eleição. Eu não acredito que a eleição vá perdurar em termos de preço no Brasil. A gente está numa janela bem interessante, né? O Brasil, lá em dezembro, ele soltou o pacote fiscal e a maldade que foi o IR, né? Muita atabalhoada junto, né? Fez aquele pânico no mercado e aqui estamos. A gente ficou numa janela interessante de mercado, que é o PT parece que está satisfeito por enquanto com o IR, está vendo algumas outras coisas de crédito, mas o foco é aprovar o IR, né? Depois do Carnaval, eles devem mandar o projeto para a Câmara e para o Senado. Eu acredito em aprovação por uma questão simples, maioria simples, não é PEC. São 254 votos na Câmara, por exemplo, é relativamente fácil do governo aprovar o projeto, até porque eles vão fazer reforma ministerial e vão entregar mais coisas para o Centrão. Então, mais fracos, o Centrão vai pedir mais. Mas, hoje saiu uma matéria muito interessante, né? E eu já tinha falado sobre o Tarcísio algumas vezes aqui na CNN. Acho que vocês deram a notícia aqui, claro, né? Pois bem, essa matéria é importante, né? O Tarcísio, ele não vai pular na piscina antes, na minha visão. Ele não vai falar, veja bem, vou concorrer. Mas ele se encontrou o Bolsonaro com o Kassab, né? Kassab hoje é o grande aliado do Tarcísio e eu imagino que isso tenha sido uma parte das conversas, né? Claro. Se o Bolsonaro continuar inelegível, né, e a chance é razoável até a eleição, o Bolsonaro sabe que ele precisa de um candidato absolutamente competitivo para que entre lá e aconteça um movimento muito parecido com os Estados Unidos. A anistia seria um passo natural de uma eleição de um outro espectro político. E aqui o Tarcísio é o mais competitivo na minha visão. O Tarcísio, se ele resolver ir para a eleição presidencial, e deve ser, essa resolução deve acontecer
talvez no primeiro trimestre do ano que vem, não antes, né? Se ele resolver ir para eleição, Léo, ele vai ser muito competitivo. O Tarcísio é sagaz, ele não arruma confusão, ele é agregador, né? Sério, ele tá com um belo governo em São Paulo, com popularidade alta, ele é um cara altamente competitivo para ganhar a eleição de 2026. No dia, ou na expectativa desse anúncio mais próximo da eleição, a bolsa explode, tá? Se o Tarcísio resolver ir para a eleição presidencial, o sinal é claro de que ele acha que o Lula tá fraco, que ele consegue ganhar do Lula e ele já fechou uma grande coalizão com o aval do Bolsonaro. Provavelmente, né? Então, atenção nisso. Não acho que vai acontecer agora, mas o Tarcísio é um cara muito forte, muito competitivo para a eleição de 2026. Ele não vai querer virar vidraça antes da hora. Ele vai ficar quietinho, por trás pode existir reuniões, com certeza, mas ele vai ficar quieto falando que vai continuar candidato ao governo do estado de São Paulo até a hora. Qual é a hora? A gente vai estar próximo da eleição, o Tarcísio vai olhar a popularidade do Lula, né? Como vai estar? Vai estar nesse nível ou não, né? Tem o fator Bolsonaro. Muita coisa pode rolar, tem o fator Bolsonaro, mas na hora certa, se tiver tudo encaixado, as estrelas alinhadas, eu acho que o Tarcísio pode ser um forte candidato aí para eleição presidencial. E na minha visão, se for o Tarcísio, ele ganha. A minha visão é essa. O fator Bolsonaro em duas camadas, né? Tanto a questão da inelegibilidade, quanto a questão do que seria a única condicional que o Tarcísio apoiou na mesa para concorrer, que é o apoio do Bolsonaro. O Bolsonaro precisa dizer, o meu candidato é o Tarcísio de Freitas. Pois é. Temos 9 horas com 52 minutos. Buca, você imputa 70% da melhora na precificação dos ativos ao fluxo externo, ao gringo voltando a colocar algum capim aqui no Brasil. Quando a gente olha para a cesta de emergentes, a China destravou muito. Qual espaço sobra para a gente e qual fôlego desse fluxo estrangeiro se perpetuar no caso brasileiro? Não, o que a gente tem que prestar atenção? A gente está com um cenário benigno momentaneamente de curto prazo, né? Foi o Trump com as tarifas, foi a curva de juros americana saindo de 4,80 voltando aí para os seus 4,45, 10 anos. A gente ficou com um cenário, né, de que tinha muito receio, muita tensão e de repente, opa, peraí. Não é para o cara não enfiou a tarifa na largada, o cara marcou lá para 1º de abril, tem espaço para negociação, deu aquele susto do Canadá e do México, mas aí, peraí, teve negociação, tá tendo negociação, deve ter tarifa no Canadá e no México, mas eu não acho que vai ser 25%, entendeu? Então estão ocorrendo negociações. Já ficou claro para qualquer ser humano de que o Trump está usando tarifas para negociar negociações comerciais mais vantajosas para os Estados Unidos. Alguns países ele vai tarifar, tá? A China, talvez seja difícil ele tirar os 10%, mas talvez ele não tarife mais. Olha o momento importante da China. A China é uma fortíssima influência na Rússia. A China está comprando commodities, petróleo, gás da Rússia, né? Desde as sanções. Lá tem a frota de petroleiros da sombra da Rússia, estão indo lá e desovando o petróleo russo com deságio na China. A China pode ajudar os Estados Unidos a resolver, e a Europa a resolver a guerra da Rússia com a Ucrânia. Então, parte dessa negociação também, Léo, parte da China negociar um acordo comercial com os Estados Unidos. Né? Cara, você não vai me tarifar 60, eu ajudo aqui na guerra e se forma aí um arranjo comercial. Tudo é possível. Como também é possível não ter negociação e a situação escalar. Mas eu acredito que o Trump está preocupado com inflação, senão ele socava a tarifa na largada, ele está preocupado com a inflação, né? A inflação veio muito mal nos Estados Unidos, por sinal, em janeiro, teve muito reajuste de preço, teve o fogarão na Califórnia, mas a inflação é preocupante nos Estados Unidos. Então me parece que o Trump está preocupado sim e está aberto à negociação. Esse é o grande assunto para a gente ficar ligado no seu entendimento. Quer dizer, havendo uma acomodação maior entre China e Estados Unidos, você tem um apetite pelo risco mais forte, que premia emergentes no geral, e aí o Brasil, em particular, como consequência desse despejo de recursos na China? O Brasil tem um fator. A partir de depois do Carnaval, a gente vai ver como vai vir o orçamento, votação do orçamento, como vai vir o IR, qual é a contrapartida, o que eles vão fazer. E a popularidade do Lula está muito baixa. O Lula derreteu, né?
E o Lula derreteu, ele fala que é por comunicação, trocou lá o ministro, pôs o tal do Sidônio, que fez o bonezinho, entre outras coisas. É o que o Lula tem falado. O Lula tem derrapado e falado coisas que tem dado tiro no próprio pé. A questão de não comprar coisas mais caras, compra mais barata. Porra, mas ele foi eleito prometendo a picanha. Agora não pode comprar picanha, né? Ele próprio tá se prejudicando a sua própria imagem. Então, está acontecendo um problema grande com o Lula. Eu acho que o Lula não tem mais a sagacidade que ele tinha anterior. Pode falar o que quiser do Lula. O Lula é um político habilidoso. Ele foi eleito 3 vezes presidente do Brasil. Foi preso e foi eleito, né? Então ele tem cometido erros atrás de erros, isso tem custado bastante a popularidade e eu suspeito que essa dinâmica vai continuar, Léo. O Lula não é mais o mesmo cara quando tinha 50 anos de idade. Simples assim, as pessoas vão ficando mais velhas, elas vão ficando mais teimosas e vão ficando com a língua mais solta. O Lula eu vejo neste exato momento, nessa situação. Léo tá rindo aí. Há uma ala, Buca, há uma ala que olha para a situação do Lula e entende que fatalmente no curto prazo ele vai ter que acenar para uma agenda mais de centro, que ministros como Alckmin, a própria Simone Tebet e o Haddad serão mais protagonistas. E isso no curto prazo ajuda na despressurização dos ativos. E há uma ala que prega o oposto, que diz que o Lula derretendo é um Lula mais perigoso do ponto de vista fiscal, que poderá dobrar a mão na expansão dos gastos públicos. Você fica com qual delas? Ele não vai fazer isso. Ele não vai ser comportado fiscalmente. Eu não acredito nessa hipótese. Não acredito. Primeiro, o Lula está em campanha. O Lula está claramente em campanha presidencial. O Lula operou a cabeça, já pegou o avião, já tá viajando, já tá indo pra rádio. O Lula tá em campanha presidencial. Ele mesmo falou, se eu tiver condições de saúde, eu vou ser candidato à reeleição. E a saúde é uma grande dúvida também, né? Eu duvido que ele vai ser comportado fiscalmente, porque ele não acredita nisso. Ele deu a todos os momentos em 2024, ele demonstra que ele não acredita na agenda do Haddad. O Haddad foi atropelado inúmeras vezes. O Haddad é um ministro hoje desmoralizado e é um ministro altamente submisso ao presidente da República. Ele podia falar, isso aqui eu não concordo, se você for fazer, eu saio fora do governo. O Haddad não faz. Então, eu não acredito que eles vão ser disciplinados fiscalmente. Eu acho que a partir do momento que começar a girar o Congresso ali, o desespero vai bater e vão vir coisas ruins que podem ter um impacto negativo de preço. Por isso, eu prefiro estar na China, eu prefiro estar no Chile, eu prefiro estar no Cazaquistão, se tiver a resolução da guerra, eu prefiro estar nos Estados Unidos e momentaneamente eu fico fora de Brasil, porque esses países que estamos alocados, eles estão andando mais que o Brasil. 9h58, você falou de Chile, nos interessa dar uma aprofundada. O quanto que hoje o TC Cosmos está exposto ao país? A gente comprou bolsa chilena, o ETF do Chile, as principais empresas chilenas, no meio de janeiro. A bolsa chilena está subindo mais ou menos 17% no ano, em dólar, né? É uma alta bem significativa. Eleição, 26 de novembro, Boric, esquerda, não tem reeleição no Chile. O Boric, acho que é muito difícil eleger um sucessor. E aqui, sem pensar muito, vai cair a esquerda. O mercado está com uma memória extremamente positiva do Milei. Alta espetacular da Argentina, tanto em dólar como em moeda local. E aqui o mercado vai emular em partes um movimento parecido. Não vai ser tão grande como a Argentina, porque a Argentina estava no fundo do poço, com 10 alçapãos embaixo. Mas o Chile ele vai andar e é isso que eu acredito, com o Boric não elegendo um sucessor, porque a popularidade dele é igual a do Lula, é 25%. E tem acusações graves de assédio sexual contra ele, membros do governo. Acho que ali tá dado ali que a esquerda vai perder o poder no Chile. A Aline te ouviu falar sobre o Fundo Soberano Americano e perguntou do que isso se trata, ou do que se trata esse fundo especificamente. Seria a inclusão de Bitcoin nas reservas? Possivelmente, não é uma certeza, aqui é uma especulação minha, tá? Por favor. Os Estados Unidos anunciou, o Trump, numa ordem executiva, a criação de um fundo soberano, a intenção de ser maior que o fundo da Arábia Saudita, de $1 trilhão, ser o maior fundo do mundo. Na ordem executiva ele deu 90 dias na época, início de fevereiro, para a criação das diretrizes do fundo. Quais são os ativos que o fundo vai investir, quais são as regras, ativos líquidos e ilíquidos, de onde vão vir
o capital para ser funding do fundo. Então isso deve acontecer nos próximos 65 dias, já se passou quase um mês, a expectativa é muito alta. Se o fundo do Abu Dhabi está investindo em criptoativos, né? Por que não um fundo americano? Lembrando que o gestor do fundo vai ser o Bessent, secretário do Tesouro americano, e o Lutnick, que é o secretário do Comércio. Os dois são crypto boys. O Lutnick é dono de um banco que faz toda a custódia do Tether, né, a maior stablecoin do mundo, e o Bessent tem $500 mil comprados em Bitcoin. Eles não vão colocar cripto? Eu acho altamente improvável. 10:01. Buca, o tamanho da exposição do TC Cosmos hoje é ao Brasil e o gancho dos resultados de Vale, B3 e Banco do Brasil. A gente tem 8% de exposição, um pouquinho mais que a gente comprou a Eletrobras na semana passada, tá? Uma nova posição do TC Cosmos. É uma empresa que ficou para trás, tá com uma TIR muito alta. A Eletrobras está pagando mais ou menos um IPCA mais 14 hoje. Tem um grande imbróglio com o governo, hoje é a data limite, isso pode ser postergado, sim, mas eu acredito que o governo não vai enfiar a mão com muita força na Eletrobras por conta de todos os problemas que aconteceram com o mercado, né, no final do ano passado com a divulgação do pacote fiscal. Então a Eletrobras eu acho um bom ativo de carrego, defensivo, protegido contra a inflação. É uma empresa que foi privatizada e que tem muito espaço para melhora operacional. Então a gente acabou adicionando mais um nome aí na carteira. A gente está comprado de boa safra, ela anunciou uma joint venture também na parte de sementes na semana passada, na própria sexta, né? Bem interessante a operação, ela pode ter até 60% dessa operação, ou seja, ela consolida a receita ao longo do tempo, com uma projeção de faturamento muito boa. Eu gosto bastante do setor agro, tá? Então a gente tem Happy Vida também, estamos apanhando, a Happy Vida tem performado um pouco melhor esse ano, mas ainda está abaixo do nosso preço, gosto bastante, a gente tem algumas soluções de Brasil sim. Tá fixado no chat o link para você gratuitamente entrar no grupo TC Cosmos lá na comunidade do TC. Por ali o Buca atualiza os racionais e na trincheira vai dividindo por onde ele tá operando e com qual racional, com qual cabeça. Buca, muito obrigado. Tem um último recado, uma última pista, uma última dica? Recadinho. A gente tá quase batendo 3 mil no grupo do TC Cosmos. Tem crescido bastante. Só no fim de semana entraram mais 150 pessoas. Eu quero bater 10 mil pessoas, é o maior grupo de um fundo da história do mercado. Aliás, não tem paralelo com o que a gente fez. Eu tô colocando toda a minha visão de mercado atualizada, eu e o Marcos, áudios, análises micro dos papéis que a gente tem escolhido, por quê, quais são os motivos, análises macro, falando dos países, falando de política, impacto no preço dos ativos. Entrem no grupo do TC Cosmos, não precisa ser cotista do fundo, é só entrar, clicar no link que tá na descrição e tá no chat aí, acessa e acompanha as nossas análises. Valeu, galera, tamo junto! Tamo junto, Buca! Direto pra trincheira o nosso Buca, 10 em ponto e temos o mercado à vista como próxima atração do seu Manhã TC News. Ô, minha galera, que legal encontrar todo mundo de volta aqui, o Daniel Queiroz tá na área, o Ale Bruno, também o Flash Bull Scalper, o Leandro Cadete, o Negociador, também tá por aqui o Nil, o glorioso Alan Ávila, o Paulo Maciel, o Orli Fraga, também tá aqui o Ramon, o Juliano Álvaro, JS, Fred Xavier, o Renilson, o Patrick Assis, quem mais? O Aurélio Moreira, a Bolsa do Chile inteira deve ter um volume menor, ele tá falando aqui de volume de negociação estruturalmente baixo no caso da Bolsa chilena. Quem mais tá aqui? Ó? O Eli, o Narciso, também o glorioso Léo Levades, o Fábio Luiz. Valeu, gente. Quase 2.100 pessoas, mais de 1.100 likes. Um abraço ainda para Leila Rodrigues. Bom revê-la também, viu, Leila? Um beijo em você. O Alex Gomes diz: Eu tô aqui. Tá bom, Alex? Muito obrigado pela audiência. O Alberto Costa. Obrigado, Alberto. Tamo de volta. O Robert. Melhor ler só a parte do Robert. Também o Ageu, o Flávio Alves, o André Ninja e o Maurício Lima, além do Flash Bull Scalper e o Léo Levades. Legal, Léo Levades, meu irmão Léo Levades, Augusto Michele, Puma 357, a galera boa, turma boa do meu Brasil. 10:05.
Vamos lá, rodando a palavra, a informação e as vozes que ajudam a gente a construir os próximos minutos da cobertura. Temos agora o Marcelo Coutinho de volta à bancada para análise gráfica e temos Gabriel Junqueira na ponta da conexão para a gente falar de tantos assuntos numa temporada de balanços ainda forte. Coutinho, você de volta, fala do índice e do dólar. O Ibovespa Futuro está avançando 0,33, o Ibov à vista corre atrás, renova a máxima aos 128.452 pontos, enquanto o dólar volta a subir 0,17%. Quem foi e em princípio ficou foi a curva de juros. Ela passou a desidratar 3 pontos base e meio, ali está em média com essa toada de baixa. E aí, Coutinho? Então vamos lá, pessoal. No caso do índice lado esquerdo, o índice ele rompeu aquele 130.900, e aí lembra que eu falei, olha só, quando a gente está muito perto da linha, no caso aqui de uma resistência, de uma figura gráfica muito longa, ela tem uma probabilidade muito grande de rebater, ela não necessariamente ela tem que bater na linhazinha e rebater, aqui ela foi lá, sente pouquinho e depois ela volta, então é aquilo que eu falei. Você tem o cunho altista, só que o mercado tem que se livrar dessa região dos 130.905. Então o mercado volta para dentro do canal, ou seja, finalmente aconteceu aquilo que eu falei que poderia acontecer, que era o mercado rebater. Fique atento então, permanece altista, só que de novo eu tenho que me desvencilhar dessa região dos 130.905. Doletinha no 0 a 0, tá aqui com um Ken do hamburguinho, agora virou um doji. Então assim, a gente tá praticamente no nosso ponto de entrada. Gráfico de 4 minutos para o dólar não mudou absolutamente nada. Eu mantenho aquela compra que eu falei nos R$ 5,716. A compra vai bem, obrigado. Seu objetivo é R$ 5,733. Anotado. Vamos cumprimentar o Gabriel Junqueira. Alô, Gabriel, bem-vindo. Bom dia para você. Muito bom dia, Léo. Bom dia, Diego. Bom dia, Coutinho. E bom dia, pessoal. Mais um dia aí que está começando de uma forma muito positiva, né? O mercado reagindo às notícias do final de semana. Tivemos aí desde resultados de empresas na sexta-feira à tarde, Petrobras aí descobrindo novas jazidas ali em Búzios. Então, muita coisa acontecendo além do nosso fronte político também, Léo. Pois é. Ô, Gabriel, pegando assim o roteiro, não é? Os nossos contribuidores estão divergindo. O Guilherme Cunha entende que essa forte alta da Bolsa Brasileira tem um peso muito pequeno na questão eleições 2026. O Alex Martins pensa diferente. Acha que as eleições de 2026 pesam bastante, ou a antecipação delas, para justificar essa alta mais forte e a dificuldade que o governo tem de reverter o quadro de uma popularidade mais baixa. O Buca, ele vai além e coloca na matemática. Ele diz 30% pode ter a ver com isso sim e questões domésticas brasileiras. 70% é fluxo gringo e a volta de algum capim para países emergentes no geral, Brasil em particular. Vamos atualizar o seu olhar sobre isso. Qual o peso que essa antecipação das eleições tem, na sua opinião, na descompressão dos ativos brasileiros? Bom, Léo, eu acho que é um peso relevante, sim. Eu diria para você hoje que seria em torno de 60% para as eleições e 40% para o que a gente está vendo ali do fluxo gringo. Sim. Então eu vejo como um dos principais pontos, e é inegável isso, quando você olha ali o timeline de alguns movimentos de alta da Bolsa, né? Então a gente tem os principais dias de alta sempre antecedidos ali de pesquisas eleitorais indicando fortalecimento de candidatos de centro-direita, como Tarcísio de Freitas, indicando queda na popularidade do governo Lula. Então tudo isso é inegável, assim que você olhe para... Sai uma pesquisa, a Bolsa sobe. Sai uma pesquisa, a Bolsa sobe. Não tem como dizer que não é algo que faz preço com um certo peso relevante, né? Porém, esse movimento que a gente está vendo dos mercados emergentes é um movimento que eu já venho falando desde a semana passada, que também precisa ser levado em consideração, porque esse movimento, ele traz esse fluxo estrangeiro. Então, quando você vê um mercado chinês voltando a performar, quando você vê um mercado chileno, aqui eu estava escutando o Buca falar, né, das eleições no Chile, o mercado chileno performando também, é natural que o investidor que olha para isso, e isso vem até da formulação das mesas nesses grandes fundos, né? Então, nos grandes fundos, você não tem uma mesa de Brasil, não existe lá um trader específico em Brasil trabalhando na Oaktree para o Howard Marks. Não, você tem lá um cara que é o cara de Emerging Markets. E o cara, quando ele liga o fluxo para Emerging Markets, a primeira coisa que ele vai fazer é comprar o ETF.
Ele comprando o ETF, ele vai comprar um pouco de Brasil, vai comprar um pouco de Chile, ele vai comprar um pouco de México, ele vai comprar um pouco de China. Então ele vai acabar alocando e esse fluxo vem para o Brasil naturalmente, né? Então, quando você pega os dois movimentos, é óbvio que esses dois movimentos apontando para a mesma direção, a gente tem tudo para ter uma alta muito forte, como estamos vendo aí desde o começo de 2025, né? Eu até havia comentado muito aqui, né, que 2025, com o patamar do dólar, a gente tinha ali mais um ano olhando para as exportadoras, dessa vez um olhar especial para Suzano, para a Klabin e não para, né, o nosso querido kit churrasco, né, que aliás tem sido uma das grandes decepções do ano de 2025, né, a BRF, a Marfrig, a JBS, né, tem deixado a desejar a performance das ações, porém temos que olhar de fato para essa rotação e esse movimento que está acontecendo, mercado dinâmico, mercado está antecipando e aí muita empresa que estava muito amassada voltando a performar, Léo. 10 e 11, e é sobre as empresas que a gente vai falar em instantes, até com o gancho de divulgação de resultados. Já o Diego traz o informativo. Deixa eu só pedir para o Coutinho revisitar o gráfico do Ibov, com o gancho da máxima intradiária. Ibovespa aos 128.686 pontos, um avanço de praticamente 0,35%. O Ibov à vista nessa fotografia, enquanto o futuro está avançando quase 0,4%. De novo acima dos 131 mil pontos. Curva de juros fecha o dólar no 0 a 0, R$5,717. Você, Coutinho? Bora, vamos lá, pessoal. A priori, tudo sob controle, ou seja, né, na manutenção de alta, o Ibov se distancia dos 127.531, cota 128.620, são 1.100 pontos de upside. O mini índice do seu lado esquerdo, fazendo um paralelismo rápido, cota 130.920, se distancia de 130.175, conta rápida vai dar 700 pontos de upside. Então, a priori, tudo sob controle. Desde que se mantenha nesses níveis, ou seja, que não volte e que cada vez mais se distancie. O Ibov, se seguir nessa toada de 128.500, a gente vai para 130.800, ou seja, são 2.300 pontos de upside. E o mini índice, na mesma direção, a 130.930, o seu upside é 135, esse movimento mais longo, você está falando de 4.500 pontos de upside. 10 e 12, ei, Coutinho, isso aí, quem que é? Isso aí é o Frota? É o Frota? Conhece o Alexandre Frota? Nunca ouviu falar. Conheço. Você nunca assistiu a Casa dos Artistas? Não, lá Alexandre Frota eu conheço. É o Vini que me elucida dessas novidades. Ah, é? O Vini que te apresentou o Frota? Não, ele me apresentou a... Quem foi que o Vini me apresentou? Meu Deus do céu. Gustavo Lima, eu conheço o Tchê-Tchê-Tchê. Mas o Frota não é cantor. Não, mas são essas coisas assim, né? Pra mim é tudo diferente, né? Entendi. E agora conheci Pablo Vittar com parabéns na sexta-feira. Essa eu não tava sabendo. Entendeu? As férias me impediram de saber dessa. E Você agora... teve um parabéns de Pablo Vittar na sexta-feira. O karaokê do Coutinho foi... primeiro uma música que logicamente eu não conhecia. Aí o Vini foi brilhante na mano, falou assim: Coutinho, o que as pessoas falam toda vez que você faz aniversário? Parabéns, Coutinho, você acertou o nome da música, entendeu? Então, assim, já foi assim, entendeu? E aí depois o nome do cantor, eu lamentavelmente, cantor, enfim, não acertei, não conhecia. E aí eu fui assim, ovacionado, enfim, sei lá. O Vini é meio doidão. Já terminou? O Vini é meio doidão. Então tá bom. São 10 e 13. Ai. Vamos lá, Gabriel Junqueira, deixa eu te falar. Entre todos os resultados que saíram até essa altura, não tô falando dos que saíram essa semana, nem dos que sairão. B3, Banco do Brasil, Vale, certamente os destaques. Qual aquele que mais te chamou a atenção? Aquele resultado pro qual você olhou e falou: rapaz, Léo, essa empresa aqui brilhou. Olha, Léo, eu posso estar sendo ainda um pouco careta, né, para falar isso, mas eu gosto muito de Itaú, né? Eu acho que Itaú é uma empresa fantástica, né? Quando você vê o tamanho do banco e a capacidade que o Itaú tem de continuar entregando performance, de se reinventar no ambiente, é algo assustador, assim. Então, toda vez que sai um resultado do Itaú, para mim é uma aula. E quando a gente olha para Suzano, né? Suzano foi um resultado muito interessante, porque ele é aquele resultado que você vai olhar no portal de investimentos e vai falar: Suzano registra prejuízo líquido no quarto trimestre de 2024. Aí o investidor vai botar a mão na cabeça e falar: nossa, que horror. Mas na verdade não, né? Foi um resultado muito bom, um resultado que mostrou que a empresa conseguiu fazer as operações do Cerrado, um ramp-up muito interessante e que ela tem conseguido performar.
Ah, então se foi tão bom, por que teve prejuízo? Teve prejuízo por efeitos não caixa. Como a gente sempre fala, né? O bottom line, né? Aquela última linha do resultado, ela muitas vezes ela te engana, porque ela considera, em especial em empresas de commodities, né? Marcação a mercado de derivativos financeiros. Então, Suzano faz hedge da sua produção, né? Então, às vezes, se você tem uma puxada do dólar como a gente teve, ele fez o hedge do dólar e tomou uma marcação a mercado negativa desse hedge. E aí a empresa acabou registrando um prejuízo. Então, 2 resultados interessantes para a gente ler e que corroboram a análise de que no Brasil nós temos excelentes empresas que performam mesmo em ambientes mais desafiadores. Então, o investimento em ações no Brasil, ele é um investimento que vale muito a pena, Léo. Temos 10h15, o Coutinho vai visitar o gráfico de Itaú Unibanco, mas antes, aquele panorama das Blue Chips. Volto em instantes com o Gabriel. Ambev está subindo 0,18, 10h15, já é tempo suficiente, os leilões praticamente todos encerrados. B3 está subindo 0,50, R$ 11,65. Banco do Brasil, na semana em que trará os seus resultados. Tem um 0-0 a 28,75. O Bradesco está subindo 0,66 a 12,26. Itaú Unibanco avançando 0,66 a R$ 35,00. Santander subindo quase 0,40 a R$ 26,74. Aí nós temos o Quarteto de Ferro. CSN subindo 1,4% a 8,86. Gerdau subindo 0,28% a 17,63. De lá para Uzi Minas com 0,33% de avanço a R$ 6,00. E a gente tem Vale subindo 0,11 a 55,73. Eletrobras avançando em média 0,75%, Elet 3 e Elet 6. Embraer tem recuo de 0,40 a R$ 60,10. Depois dá pra gente destacar Magalu, que vai reagindo a esses sinais de desaceleração doméstica, que por sua vez contratam uma revisão baixista na Selic terminal, que por sua vez ajuda empresas mais cíclicas que dependem de um custo de capital menor. Magalu vai reagindo com 3,79% de alta a R$ 7,66. Petrobras está avançando 0,7%, Petri 3, 41,12, Petri 4, 37,72. E aí nós temos Suzano caindo 0,20 a 58,72 e VEG recuando 1,77% a 52,84. As Blue Chips pagas, o que a gente vê é o setor financeiro, no geral, está estável ou altista. O Quarteto de Ferro, de um modo geral, estável ou altista. Nós temos os enxugamentos vindo das grandes empresas Embraer e VEG, em termos de performance, não há como negar. E nós temos Suzano não conseguindo destravar os demais papéis, todos ou no 0 a 0 ou subindo com mais intensidade. Nós temos o Ibov agora em 128.680 pontos. Gráfico de Itaú Unibanco está na tela, tá bonito o gráfico, Coutinho, uma escadinha de alta sólida. Com qual fôlego? A cota é R$ 35,00, a terceira é R$ 35,15, então fique atento, Itaú deveria dar uma descansada, então quem está comprado, Itaú tem 44 de vol, seu stop loss está na casa de 50, 60, 70 centavos, coloque um stop em YouTube, porque YouTube deveria corrigir. Tudo bem que eu já tenho figura gráfica em região de relevância, ou seja, pode continuar subindo, só como é uma terceira linha de um movimento principal, o papel tende, né, o ativo no caso aqui, o papel tende a ceder. Então, 3,515, cota 35, a sua máxima já foi R$ 35,11. Fique atento, não é um movimento para hoje, mas é um movimento para eventualmente segunda, terça e quarta-feira dessa semana. 10h19. Vamos fazer o seguinte, temos a entrada agora do nosso Guto Cerávolo na Central TC Investimentos e na sequência a gente vai falar com o Gabriel de Indústrias Home, vamos falar de Raizen, vamos falar das perguntas da audiência. Raizen que divulgou resultado ainda na sexta-feira, faixa das 20, 21 horas e vai tendo a digestão desse resultado no pregão de hoje. Daqui a pouco a gente aprofunda esse assunto. Alô, Guto! Vamos lá com a operação estruturada que você costuma montar aqui ao vivo junto com o nosso público. Uma simetria e a proteção via opções. O que é que você separou para hoje? Bem-vindo. Olá, pessoal. Muito bom dia, uma excelente semana. Pessoal, separei Banco do Brasil. Banco do Brasil, topo histórico. Quem está comprado não importa, está muito bem comprado, tá? Mas é momento de defesa, né? O Coutinho até comentou. Chegou, né, no topo histórico, rompeu, tem que ficar de olho porque pode voltar, né? Pode fazer um movimento, retroceder. E a ideia é o seguinte, é proteger o patrimônio. Por quê? Se você está comprado na ação, está comprado na put, você vai pagar pelo seguro.
tá? Se o papel anda, você fica com lucro, o que você vai fazer é abrir mão dessa parcela que você pagou, tá? Desse seguro, dessa put. Então vamos lá para a operação que eu separei para vocês. Olha só que interessante, volatilidade subiu, hein? Operava na casa de 18, né? Tem balanço, já está cá na casa aqui de 24. Tá? Tô falando da BBAS O287, strike 28, 776, tá? Para 21/3. Temos aí 22 dias, ou seja, um mês para ficar posicionado, comprado na ação, comprado na put. Lembro, né? Você vai abrir mão, você vai pagar disso aí, ó, R$2,38%, tá? 2,40 nessa put. Se o mercado cair, você está tranquilo, né? Como costumo dizer, pode botar a cabeça no travesseiro, pode dormir tranquilo, porque você tem o direito de vender a 28,76. Vai gastar 65 centavos e se subir, amigo, o céu é limite. Outra coisa que eu quero chamar a atenção, eu falei até com você, né, para anotar esse número, ó, IRBR3, né? Aqui no TC nós falamos bastante, gráfico mensal, reversão muito importante. Ó. Tem um papel com uma né, absurda, desde lá de R$1.200, tá? Então, quando a gente fala de teoria de Elliott, tem que pegar sempre de um fundo de um topo. Então, temos aqui onda 1, onda 2, parece estar caminhando para uma onda 3. Turma, o Thiagão chamou aqui dentro do grupo, a gente comentou várias vezes, né? Para quiser comprar call, cara, é um pouco cara ou está posicionado no ativo, tá? Minha opinião é o seguinte, ó. Teoria de Elliott, ela sempre anda pelo menos 161%, tá, da onda 1. Então tá aqui a projeção, pode projetar aí até 8767, tá bom? Fica aí a dica, um beijo no coração. Galera, faca na caveira, dinheiro na carteira, chicote neles. Tem muita coisa para falar, tinha vale, mas eu não posso né, ficar pegando mais tempo de vocês. Fico por aí. Valeu. Isso, meu filho, calma. Isso. Guto Cerávulo, na sinceridade de quem tem que lidar com o tempo. Valeu, Guto. Amanhã a gente vai Meu nome é Enéas. Meu nome é Enéas. Esse é o negócio. Se o Guto deixar a barba crescer, pode até ser careca, barba mais... Coloca um oclão. Oclão, não é? Oclão fica igual. Meu nome é... Fundo Você de sabe garrafa. o bordão do Enéas? Como é que ele falava pra câmera? Meu nome é Enéas, não era esse o Não, bordão mas dele? interpreta, vai, Coutinho. Não. Ah, Coutinho! Eu não tenho esses dons, cara. Ah, tá bom. Eu não tenho esses 10h23. Vamos lá, vamos fazer o seguinte. O Diego acabou de me dizer aqui que o monitor do PIB da FGV foi divulgado. Qual que é o número? Bom, vamos trazer então a divulgação do número e corrobora bastante com o que a gente viu no IBCBR, tá? Inclusive, vale a gente trazer um esclarecimento com relação aos números que foram divulgados, tá? Primeiro, a economia, segundo o monitor do PIB, cresceu 3,5% no acumulado do ano de 2024. Na taxa trimestral dessazonalizada, subiu 0,4%. A taxa mensal em dezembro, né? Esse monitor do PIB foi divulgado em dezembro. Então, na taxa trimestral, teve alta de 0,4%. Na taxa mensal, subiu 0,3%. Então, diferencia um pouco do IBCBR, que teve uma queda mensal de 0,7%. A taxa mensal interanual foi de 3,1%, então entre um mês e entre um ano e outro. A taxa trimestral interanual foi de 4% e no acumulado de 12 meses foi em 3,5%, Léo. 10h24, tá pago também por protocolo, o monitor do PIB, mais uma evidência que o Diego resume e conversa com aquelas anteriores, certo? Exatamente, até para a gente esclarecer melhor, né, o IBCBR, então só trazendo o complemento. Na base mensal houve queda de 0,7%, como a gente falou, e aí na base anual, que é a comparação com dezembro do ano anterior, houve um aumento de 2,4%, como a gente tinha pagado anteriormente, e no acumulado do ano ficou em 3,8%, que é bem em linha com o que o governo está estimando de crescimento para o ano de 2024. Ok, obrigado, Diego. São 10h24. Teve efeito sonoro. Dólar buscando mínimas nos R$ 5,711. Curva de juros também nas mínimas em alguns dos vértices. E o Ibov testando os 128.700 agora. Coutinho. Bora. Vamos lá, pessoal. Ibov
dólar do seu lado, vou lá no Ibov depois, dólar do seu lado direito, deixa descer, a priori tudo sob controle, cai, lateraliza, cai, sem grandes novidades, a priori com destino àqueles R$5,694 que vocês já conhecem, que é a nossa terceira linha e seria o objetivo final do dólar. O índice também vai bem, não mudou muito da minha última entrada, 130, agora 131 mil redondinho, a gente estava em 130.950, também deixa subir novamente, quanto mais se distanciar de 130 a 175, mais este candle fica livre, e aí sim você tem um movimento mais interessante, próximo objetivo, o no 33667. Nós temos 10 horas com 25 minutos. Gabriel Junqueira, meu amigo, separamos aqui alguns assuntos, entre eles Raízen. Dá uma olhada na minha tela e você vai entender. Raízen tem prejuízo de 2,57 bilhões de reais no terceiro tri da safra 24-25. Resultado reverte lucro de quase 800 milhões, apurado no mesmo período da temporada anterior. Tá aqui, ó. Esse prejuízo teve razão de ser, com o impacto da menor contribuição dos resultados operacionais e o aumento das despesas financeiras, incluindo efeitos isolados. O resultado reverte o lucro, como nós antecipamos. O EBITDA ficou em 3,12 bilhões, recuo de 20%, e a expectativa ficou frustrada, porque estava em 3,42 bi. A Raízen disse que o desempenho ajustado reflete o avanço nas vendas de açúcar e etanol, compensadas pelo menor resultado das operações de trading em todos os negócios. Aspas, além disso, o resultado leva em consideração a perda de moagem em decorrência do clima e das queimadas ocorridas em agosto do ano passado, afetando a qualidade da cana e o mix de produção, fecha aspas, para o que afirmou a Raízen. Gabriel Junqueira, o espaço é seu. Bom, Léo, é um resultado horrendo, né? Acho que essa é a melhor palavra que define o resultado de Raízen. E também, olhando para o trade action da ação, a gente vê que o mercado já antecipava algo muito ruim. Isso vem acontecendo por quê, né? E vale sempre a gente lembrar que a Raízen, né, ela é uma empresa com duas vertentes principais. Ela tem, primeiro, uma parte de distribuição de combustível, são os postos Shell, né? Então, todo posto Shell que você vê, aquelas lojinhas da Osho também, faz tudo parte do grupo Raízen. E você tem a parte de etanol e açúcar, né, que são as usinas da Raízen. Então, são com um grande ecossistema, né, que eles se interligam, os negócios são complementares e você tem a empresa funcionando. O que acontece é que tanto da parte de distribuição de combustível, que não vem também tendo margens tão grandes, a gente está vendo aí que a Petrobras está tendo ali uma dificuldade de fazer o reajuste do preço dos combustíveis, mesmo olhando para outras empresas como Ultrapar, como a Vibra, que são as concorrentes da Raízen, não estão tendo resultados estelares, então essa parte ali está sofrendo um pouco. A parte de usinas, né, vem sofrendo demais, muito porque a Raízen, quando ela fez o IPO dela, ali naquela leva lá em 2021, a tese, né, que foi vendida para os investidores foi a tese do etanol de segunda geração, o que eles chamam de etanol E2G, né? Então é uma tecnologia patenteada da Raízen em que ela já teria, né, um contrato com a Shell, que vale lembrar que a empresa Raízen ela é uma joint venture entre a Shell e a Cosan, né? Então elas são acionistas igualitárias, né? Se eu não me engano, cada uma delas tem 45% e a gente tem 10% da Raízen para os investidores em geral. E aí você teve, né, um negócio que já estava armado para que a Raízen pudesse fazer esse etanol de segunda geração a partir de você ter, né, os dejetos, né, todo o resto ali que sobrava no processo industrial, eles conseguiram fazer mais etanol numa tecnologia patenteada que já estava vendida para a Shell. E o que aconteceu é que essa tecnologia de etanol de segunda geração não deu certo. E não foi só na Raízen, no mundo todo, o etanol de segunda geração não deu certo, não é uma tecnologia que funciona, não é uma tecnologia que vale a pena financeiramente falando, e aí todo o capex que a Raízen empreendeu, todo o investimento, toda a tese que foi vendida para os investidores foi por água abaixo, e por isso que a gente viu o preço da ação sair de R$ 7,00 no IPO para R$ 1,50 hoje, né? Teve toda a situação ali de queima, de safra, de problemas, porém a gente teve uma tese de investimento que foi
desmantelada na Raízen. Mas aí o que vai acontecer daqui para frente? A empresa não vai quebrar. A Raízen é uma das principais empresas do nosso país, ela não tá longe de quebrar, tem grandes sócios que podem fazer a capitalização. O que vai acontecer é que a empresa vai mudar o seu patamar, né? Mudar a sua tese de investimentos. Isso é um processo de turnaround. Já estamos vendo mudanças no management da empresa. Enquanto a gente fala aqui, está tendo call de resultados da Raízen, que você vê que é um call que o management fala muito de corte de custos, de rentabilidade financeira. Então, toda aquela parte de nós vamos fazer um CAPEX para desenvolver uma tecnologia de biocombustível, acabou. Hoje, a Raízen, o foco é nós vamos cortar custos, nós vamos voltar a ter rentabilidade para o nosso acionista. E isso pode fazer com que o preço da Raízen volte a subir. Se ele vai voltar para aquele múltiplo que foi vendido com uma tese de um biocombustível patenteado novo, eu não sei. Mas que esse 1,50 pode ser ali um fundo, isso aparentemente é o que está nos mostrando, Léo. Raiz 4 no gráfico de Marcelo Coutinho, para ilustrar a dinâmica de preço. Você, Coutinho? Bora. Bom, como o Junqueira falou, cai como se não houvesse amanhã, né? Caiu. A priori, desacelera acima de R$1,55, que é uma terceira linha. Ainda não tenho a figura de reversal, eu tenho só a desaceleração do movimento. Então, é um ativo que, ok, vale ser acompanhado, aos meus olhos ainda um pouco longe, né? Então ele tem que primeiro lateralizar, depois ele tem que subir um pouquinho, depois ele tem que fazer uma figurinha gráfica para mostrar que aquilo é fundo. Então, assim, em termos absolutos, ok, acho que vale, o Gabriel tá certinho. Eu só namoraria um pouco, né? Eu sou sempre mais conservador aqui na TC News, para que eventualmente esse cara, eventualmente lateralize, eventualmente suba, eventualmente monte uma figura de cunho altista pra gente entrar com o processo de compra em Raízen. Temos 10 horas com 31 minutos. Amigos, destaques de agenda. Você é do outro lado, pô, não tem cobertura especial hoje, não tem dado macroeconômico. Amigos, é um dia bem mais tranquilo, tá? Nós já pagamos aqui para vocês o fato de ser um feriado nos Estados Unidos. A balança comercial da zona do euro a gente monitora por protocolo, mas o IGP-10 foi apresentado aqui, aprofundado, o Boletim Focus também, o IBCBR na faixa das 9 da manhã e há pouco o Diego trouxe o monitor do PIB aqui na metodologia da FGV, referente já ao mês de fevereiro. Agora, o que nós temos? Temos às 11 o Lula em cerimônia do programa de renovação da Frota Naval, Sistema Petrobras. Às 11h30, Newton Davi, que é um profissional da política monetária do BC, em palestra no evento da Anshan do Brasil, evento que ganhou mais força diante da chegada de Trump ao poder nos Estados Unidos e a guerra tarifária que pode chegar inclusive no Brasil. Nas falas do Fed, nós temos, lembrando que o Newton Davi é o diretor de política monetária, especificamente do Banco Central. Nas falas do Fed tem Patrick Harker, às 11h30, Michelle Bowman, meio-dia 20, Christopher Waller, na faixa das 8 da noite. E às 3h30, o Lula, em nova reunião, dessa vez com Rui Costa, Dario Durigan, da Fazenda, Esther Dweck, da Gestão e Jorge Messias, da AGU. Pronto, com isso na cabeça, em mente, a gente, por protocolo, passeia pelos Estados Unidos, é um passeio rápido, afinal de contas, o feriado de lá inibe grandes movimentações. Tabela da volatilidade está na tela, o DXY está praticamente estável, 106.800. O VIX, na sua última fotografia, tem 15,43 pontos, a 4,40% de alta, e Yields de 2 e 10 anos em suas últimas fotografias, com um recuo médio de 5 pontos base em geral. Hoje as 7 magníficas não se mexem, já que não temos o pré-mercado americano, e os futuros lá dos Estados Unidos mantendo uma foto muito parecida com a do início do programa de hoje, em 0,20% de ganho médio. O Diego traz pra gente agora Indústrias Home, porque a empresa divulgou os seus resultados e o Gabriel vai comentá-los, assim como o Coutinho vai graficar. Pois não, Diego? Pois é, Léo, vamos trazer então os números de Indústrias Home. Lucro líquido do quarto TRI foi de 42,2 milhões de reais, uma alta de 78% na base trimestral, mas na base anual, ou seja, na comparação com o mesmo período do ano anterior, caiu 17,7%. O EBITDA ajustado do quarto TRI foi de 79,1 milhões, uma alta trimestral de 235%,
e na base anual foi um avanço de 37%. A receita líquida do quarto tri somou 458 milhões e meio de reais, um avanço de 73% na base trimestral e de 18,6% na base anual. E por fim, a margem líquida do quarto tri ficou em 9,2%, tendo saído de 9% que foi registrado no terceiro trimestre de 2024, ou seja, na base trimestral, e de 13,3% no mesmo período do ano anterior. Portanto, mesmo com alta na receita operacional, o lucro líquido apresentou um recuo de praticamente 18% no quarto trimestre de 2024. Home 3, no fundamento Gabriel, no gráfico Coutinho, esta dupla de dois. Pois não, Gabriel? Bom, vamos lá. Home 3 é uma empresa industrial, né? Ela é muito ligada também à capacidade da nossa economia e acaba sendo uma proxy, né? Quando a gente olha os resultados para entender essa questão da atividade industrial, né? Então, você acabar vendo uma empresa que tem mostrado ali uma certa compressão ali nos seus resultados, o lucro deu uma reduzida, mas em função também de outros fatores, né? Vale a gente olhar que não tem que olhar só para o lucro, né? Isso no exercício da Home é a mesma coisa que a gente faz para a Suzano, né? Então, você tem outros efeitos não caixa que precisam ser vistos, olhar muito para a geração de receita operacional, olhar muito também para a geração de caixa, que são indicadores, né, desse resultado que fazem muito mais sentido do que o lucro líquido. Enfim, é uma empresa que tem mostrado também uma certa desaceleração, acho que isso indica um pouco da nossa situação econômica no Brasil e que mostra o que a gente pode estar vendo uma barrigada, né? Então, os indicadores econômicos já começando a mostrar, já começando a cair, e isso pode trazer na Home uma piora nos seus resultados aqui para frente, e a gente precisa ficar atento com isso, Léo. E aí, Coutinho, vamos pro gráfico? Bora lá, lindão. Home 3, pessoal, traçando um paralelismo com Raizen, tá? O que eu falei, por exemplo, Home 3, Raizen tá aqui embaixo ainda, né? A Raizen ainda tá na parte inferior, então é aquilo que eu comentei, né? O interessante para a Raizen, aí seguindo a teoria de Junqueira, a tese dele, espera lateralizar um pouquinho, espera eventualmente fazer aqui, ó, faz aqui o seu primeiro envelopezinho de alta, que é um sinal de reversão. E no caso de Home, quem tá comprado, tá bem comprado. O ativo tem que sair agora desse 9,60, que é esse envelope de alta, sobe, lateraliza, sobe. Subindo, o objetivo de Home passa a ser R$10,11, e nota que a minha resistência mais predominante é 11,32. Então, ainda assim, saindo de 10,11, como eu já tenho uma nova figura gráfica, refibando, esse cara vai subir um pouquinho mais, eventualmente até 10,11 não seja nem ponto de encerramento. Chegando lá, a gente olha e vê o que faz, mas a priori, Home teria o potencial de 11,32. Boa, bora lá então, Coutinho, vamos trazer alguns pedidos da nossa audiência, alguns comentários que fizeram aqui, até trazendo como base os números de Raizen, né? O JPS usou isso para falar sobre Cosan. Diz: Raizen afunda e leva Cosan junto. O caixa que fez os papéis de Vale 3 foi para o ralo. Então vamos dar uma olhada em CSAN3. Cosan que não está exatamente numa figura gráfica altista, certo, Coutinho? Tá ruimzona, olha só, você tem aqui um pivôzinho, cai, corrige, cai, pivô de baixa, envelope de baixa, cai, lateraliza, cai. Cosan, ela vai se sustentando em R$ 7,70, seu objetivo, R$ 6,60. O Rivotrilde falou mais cedo de Azevedo e Travassos, a ZEV4, falando de leilão. Estava em leilão quando estava em 68 centavos, agora despenca 16,05%. Azevedo e Travassos que teve uma volatilidade grande aí nos últimos pregões, né, Coutinho? O ativo saiu de 0,51, foi para 1,30, tinha aqui esse pivôzão de alta, chegou aqui, imagino que deva ter acontecido alguma coisa, porque olha o tamanho do movimento, né? Isso aqui na verdade é segunda, sexta, quinta, ou seja, quinta para sexta ele gapa, hoje ele termina de cair. Não tenho figura gráfica, praticamente um movimento harmônico, ativo cotando 69 centavos, a priori, o seu objetivo seria voltar a 51. Nota que ele tem um pit stopzinho ali no 62, mas não imagino que tenha força para sustentar, e até por ser mais conservador, prefiro o pior caso. Então quem está comprado, atento, você tem mais 17 centavos de down até 0,51. Perfeito. Gabriel Junqueira, tem algo para comentar sobre a situação de Azevedo e Travassos? Se quiser também falar sobre a Cosan, como o JPS chegou a trazer mais cedo, fica à vontade. Bom, Cosan, né, Diego? Cosan é exatamente o que o JPS falou, cara. A Raizen tem afundado ela. Vale a gente lembrar que a Raizen
é a principal empresa do grupo Cosan hoje, né? Então, por mais que a Cosan tinha uma participação na Vale, não em termos percentuais dentro do portfólio da Cosan, sempre foi a Raízen, a grande empresa, e por isso, né, vale a gente sempre lembrar como a Cosan surgiu, né? Ela surgiu a partir das usinas da família Olmeto, né? Então, a usina Costa Pinto e Santa Bárbara, né? Até por isso que chama Cosan, né? De Costa Pinto, CO e de Santa Bárbara, né? Eu estava escutando o Rubens Olmeto falando sobre isso. Então, surgiu a partir da empresa que deu a vida à Raízen, e hoje ela tem outras coisas, tem a Radar, tem a empresa de gás, tem a Rumo, tem tudo mais, mas numa proporção muito menor. E é evidente que quando a sua principal estrela está andando mal, o seu time inteiro vai jogar mal, né? Então você precisaria que as outras performassem muito bem para que o time voltasse a jogar, o que não está acontecendo. Apesar de que Rumo tem sido um grande case nesse ano de 2025, vale olhar, porque a gente deve ter safra cheia, deve ter um bom volume de negócios que a Rumo vai levar, então isso é bastante interessante, então vale olhar para a Rumo, porém o efeito positivo de Rumo não tem conseguido fazer os preços da Cosan andar, e ela deu ali, né, um famoso me engana que eu gosto no dia da negociação da Raízen, da Vale, né, então vendeu as ações da Vale, muitas pessoas acharam que ia destravar valor, e destravou só para a Vale, não destravou para a Cosan, porque a Vale ali estava num peso enorme com esse cara vendendo toda vez, agora que não está mais vendendo, ela está podendo voltar a subir. Falar um pouco de Azevedo e Travassos, é uma empresa que está passando, né, por esse momento de transformação, de entrada no setor de petróleo, né? Então ela tem conseguido ali fazer isso e aparentemente tem tido uma volatilidade muito grande, né? Uma tese que eu particularmente não acompanho muito e não gosto, né? Acho que é um papel muito manipulável, com muita pouca liquidez, então eu prefiro ficar um pouco de fora de Azevedo e Travassos. Boa, Gabriel. Bora lá, são 10 horas e 40 minutos. Vamos trazer mais pedidos da nossa audiência. O Leandro, ele tá querendo falar de um papel que tem as mesmas letras de Cosan, mas inverte duas delas. CSNA3. É a pergunta do nosso querido Leandro, feito aqui no nosso WhatsApp. Bora lá, Coutinho. Então vamos lá, pessoal. CSN, Siderúrgica Nacional. O ativo tem uma figura gráfica ruim. O ativo, ele tem uma lateralização com queda. Então, o que eu falei desse cara? Vamos lá, recordar e viver. Esse cara tem um ponto de venda a 885, cota 892. Então, quem está comprado, fique atento, porque você está em cima de um ponto de inflexão. Se continuar subindo, eventualmente, ou seja, porque como é um pivô muito curtinho, ele é mais fraco. Se continuar subindo, ok, ele volta para dentro do canal. Ele volta para um canal que é de baixa. Então, também fica ruim. Então, a priori, agora, se você quiser um referencial, 9,41. Problema, tô longe. Então, até 9,41, Cosan tem a sua característica baixista. Atento agora em 885, que é um ponto de venda. Se vender, fique atento, porque aí o objetivo desse cara é 7,53. Se eventualmente esse pivô for fraco e essa venda não se sustentar, deixa subir, só que o seu conforto vem acima de 9,41. Muito bem, vamos falar então do pedido da Bárbara Venucci. Ela quer saber de BPAC 11, BTG Pactual. Se puder fazer uma análise no curtíssimo prazo, Coutinho. Então vamos lá então, curtíssimo prazo. Bom, deixa eu só pegar o diário como referência. Envelope de alta, está comprada, extremamente bem comprada. Ativo de manutenção, compras a critério, cota 33,30, seu objetivo 35,07. Curtíssimo prazo, podemos colocar no gráfico de 60. O gráfico de 60, você não tem figura gráfica definida, o ativo sobe, faz aqui uma leve lateralização, que acaba no intraday sustentando a lateralização do gráfico diário. Logicamente, esse cara fica mais bonito acima de 33,24. Cota 33,31, mas o candle de hoje toca na linha. Então, algo acima de, exemplo, 33,40, 33,50, aí sim, fica tranquila, fica na manutenção do ativo. O seu objetivo prevalece, voltando para o gráfico diário, 35,07. 10h43 e o Gabriel Junqueira traz o seu destaque final. Eu gostaria, Gabriel, que olhando para frente, para os resultados que virão a ser divulgados, nós temos Vale, Banco do Brasil e B3. 3 grandes peixes neste oceano chamado Bolsa Brasileira. Fala aí, Gabriel.
Pois é, né? Acho que vale, Léo. É um resultado que a gente já teve, né? Todas as questões discutidas. Eles vão falar muito sobre o que vai acontecer daqui para frente na estrutura de capital da empresa, mas sem grandes expectativas de um grande resultado, porque Vale não deve ter muitas mudanças, né? A gente sabe quanto é que foi o preço do minério, sabe quanto foi a produção, não tem grandes mudanças ali na Vale. Agora, Banco do Brasil e B3 são resultados muito interessantes. Primeiro que Banco do Brasil, apesar de estar na máxima histórica, né, um papel até que a gente vem discutindo, é um papel de graça, né? Banco do Brasil tem que subir muito ainda para fazer valer a pena o resultado dela, né? E assim, vem entregando um baita ROI, vem entregando dividendos, está negociando abaixo do patrimonial, é um papel que a gente tem que ficar atento a esse trade eleitoral, porque se tiver realmente uma mudança no governo, as estatais vão andar, é o trade, a gente sabe disso, então tem que ficar atento em Banco do Brasil. Existia, né, um receio muito grande em relação ao peso de uma quebra de safra do agronegócio no Banco do Brasil. Safra não vai quebrar, então é um banco que a gente tem que ficar atento sim, que vem performando muito bem. E B3 também. Então, B3 vem chamando a atenção, é um dos grandes destaques do ano de 2025 também, B3. Vale a pena a gente olhar, porque é um papel que vem subindo bastante e é um papel que conseguiu fazer uma diversificação de receitas mesmo com a bolsa em baixa. Toda vez que a gente fala de B3, você pensa, pô, mas o mercado tá uma porcaria, volumes só diminuindo, deve estar indo mal. Não, porque ela não depende agora só do que ela ganha ali fazendo negociações de ações. Ela tem outras vertentes de negócio. A B3 é uma empresa que tem se adaptado e que vale a pena a gente ficar atento também. Então, essas duas eu faço um grande destaque. E, pessoal, uma coisa que tem chamado muito a minha atenção e que eu acho que vale a pena a gente olhar bastante para isso é a rotação entre o que a gente está vendo de blue chips, grandes empresas, para as empresas de pequena capitalização. Se essa bolsa andar, se a gente vê ali um movimento parecido com o que aconteceu na Argentina, parecido com o que está acontecendo no Chile, não vai ser Banco do Brasil, apesar de estar barato, que vai multiplicar por 3. Vai ser as empresas, serão as empresas que caíram muito, serão as empresas que estão amassadas. Então temos que ficar atento nessa rotação de BOVA para Small 11, porque é o Small 11 onde tem o grande, obviamente um grande risco, mas também o grande potencial de valorização. É um ótimo gancho pra gente aprofundar amanhã, Gabriel. Já separa aí 3 cases que te parecem muito amassados, muito assimétricos, que podem reagir nessa rotação de BOVA 11 para Small 11, as Small Caps podendo ser revisitadas. Você vê, né? Eu brinquei aqui que B3, Banco do Brasil e Vale eram 3 grandes peixes no oceano da Bolsa Brasileira. E aí teve um comentário aqui do Orli Fraga, ele disse, 3 girinos numa poça d'água. Tchau, Gabriel, até amanhã. Tchau, tchau, Léo. Realmente a nossa bolsa é uma poça d'água no mundo do oceano dos investimentos, né? Bom, valeu, pessoal. Valeu, Diego. Valeu, Coutinho. Até amanhã. Tchau, lindo. Tamo junto. Valeu, Gabriel. Uma alegria tê-lo aqui na cobertura do Mercado à Vista. Esse novo horário, Gabriel com a gente das 10 às 10h45. Nininho, ó, destaque final. Dólar e índice. Vai, Coutinho. Fala, lindão. Vamos lá, pessoal. Para encerrar, então, a minha participação. No caso do índice, novamente, por favor, atento. Gráfico intraday, a gente ainda não consegue se livrar da região de 131 mil pontos. Então tá aqui aquela linha, 130.905. No curtíssimo prazo, sobe, lateraliza, sobe, tudo sob controle. A priori, o mercado permanece altista. Dólar, no longo ou gráfico diário, permanece baixista. Seu objetivo, R$ 5,694. No gráfico de 4 minutos, aquela venda minha ficou ruim, ela já virou, não deu tempo de avisar. Então eu volto para aquele R$ 5,707, tá aqui fazendo uma comprinha de repique, mas a formação ela passa a ser ruim em função, lógico, do diário. E em função que no intraday eu já tenho sucessivos pivôs de baixa. Então fique atento, repiquezinho aqui no 707, mas a sua toada, a priori, ela é mais baixista, ainda que eu não tenha figura. Coutinho, muito obrigado, aquele abraço e até amanhã. Tchau, lindinho, obrigado, tá bom? Tchau, pessoal, um abraço pra vocês. Tchau, Dieguinho. Valeu, Coutinho. Tchau, tchau, lindão. Tchau, tchau. Saudade de você. Tchau, Moreno, saudade de você também. Já vou dar um beijo em você, tá, Moreno? Tchau. Ele gosta.